Olá, pessoal, mais um Pode Fascinar. E eu vou começar contando uma história muito incrível, que é de Laudelina Campos Lopes. Quando a Laudelina começou a luta da trabalhadora doméstica, ela fazia tudo escondido. Ninguém poderia saber. Se os patrões soubessem, era dispensado na hora qualquer empregada doméstica. E hoje nós temos o prazer de estar na frente de vocês e reunir todas as empregadas para falar referente a esse assunto. E hoje comigo eu tenho o prazer de apresentar uma guerreira que quando eu vi a live dessa mulher, eu falei, eu quero ela falando referente a esse assunto, um assunto que nós lutamos tanto. E ela mostrou algo muito especial. Sara Zara. Seja bem-vinda. Obrigada, eu vou chegar esse braço. Tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sara, conta um pouco da sua história. A minha história é muito grande, né? Vamos pegar a parte mais direta. Vou falar de quando eu comecei com o serviço doméstico, né? Pra encurtar. Eu acredito que grande parte das mulheres que trabalham com serviço doméstico agora, né? Nesse período de século XXI, depois de 2012, 2015, que a gente teve acesso à faculdade, universidade, então acho que foi diminuindo um pouco, mas ainda assim temos um número bem expressivo, né? De pessoas que precisam desse trabalho. E aí, eu precisei entrar para esse trabalho por causa da maternidade, para poder conciliar. Minha filha era pequena, ela tinha só 3 meses de idade, e aí eu estava fugindo de relacionamento abusivo e a tal do feminicídio, né. E o que eu consegui achar que encaixava naquele momento para poder competir entre maternidade, criação, maternidade mãe solo inclusive, foi o serviço doméstico, né, e nesse formato de empregada mesmo. Porque eu não sei se isso é uma coisa da minha cabeça, Geisa, mas na minha mente todas as pessoas que eu comecei a fazer entrevista, que eu já tinha trabalhado antes, mas não era um trabalho assim, eram uns bicos, né, antes da minha filha. Mas depois da minha filha, virou uma necessidade extrema de trabalhar. Não era só eu posso ou não aceitar um trabalho que eu não quiser. Eu comecei a perceber que durante a entrevista, quando a gente fala que a gente é mãe e a gente precisa do trabalho, que a gente mostra para a pessoa que está contratando que a gente precisa do trabalho, parece que vira, sabe, a energia do assunto muda. E aí, elas vão dando para você, a sua vulnerabilidade como uma ferramenta de negociar o que elas têm para te dar, porque é o que você precisa. Então, no meu caso, né, o primeiro trabalho que eu tive depois que minha filha nasceu, foi dormindo na casa da patroa. Precisava dormir lá, porque era eu e minha filha só, então era muita briga com o pai dela, e eu estava voltando pra Belo Horizonte, mas eu não podia voltar antes de fazer aquele o trâmite da pensão alimentícia e tal, né, dos direitos da minha filha. E aí eu contando isso pra essa minha patroa da época, ela sentiu que eu precisava, né. Se eu não der, alguém, como eu vai dar, mas já que ela tá precisando de qualquer um, que seja o meu. E aí eu precisei ir pra lá. E o combinado era, eu podia morar na casa dela de segunda a sexta, cuidando da minha filha lá, né, com ela junto, e aí final de semana eu ficava na casa de uma tia minha em Diadema. E eu falar pra você, no momento que ela me deu essa oportunidade, que pra mim virou, hoje eu posso dizer que era uma escravização disfarçada de ajuda. Pra mim foi um alívio que eu tive, que eu pensei: "Cara, eu vou ter onde repousar", porque é o que a gente pensa, né, quando você tem um filho, você tem uma necessidade extrema, eu achei que era aquilo. Porém, o formato de trabalho ficou, assim, insustentável, porque eu não tinha um formato de trabalho. O único formato é que eu trabalhava, trabalhava, trabalhava. Eu começava a movimentar, era às 8 horas da manhã, né, se fosse de acordo com o que era combinado, das 8 às 5. Mas como eu morava lá, e ainda morava com a minha filha, eu ficava naquela pressão, eu preciso entregar tudo para não achar que minha filha tá atrapalhando meu trabalho, meu serviço, aqui dentro. Então era assim, 8 horas da manhã, que era o meu horário, eu já estava de pé 6 horas da manhã. Eu levantava antes da minha filha acordar, para não parecer que eu estava deixando de fazer alguma parte do trabalho, porque a minha filha estava comigo. E aí, durante esse período, essa minha patroa, ela era obstetra. Então ela trabalhava, assim, diversos horários. Tinha vezes que ela chegava 3, 4 horas da manhã do trabalho. Ela ia lá no meu quarto, batia: "Você pode pegar uma sopa pra mim?" Porque ficava aquela troca, sabe, tipo assim: "Você tá aqui na minha casa, esse o seu horário tá aqui", então não tinha um horário definido. Eu não era uma pessoa que era uma mulher considerada sujeito de direito, era uma pessoa que estava com corpo trabalhando naquela casa, e aí parecia que até o salário que ela me pagava já era muito, porque toda vez que ela ia me pagar o salário, que foi que fiquei nesse período, nesse formato, uns 6, 7 meses desse jeito. Toda vez que ela ia pagar, ela ficava assim: se fosse pra pensar bem, eu tinha que descontar muito, porque você tá gastando aqui em casa". Ela falava que estava gastando água por causa do banho meu e da minha filha, estava gastando luz, estava alimentando a mais. Então ela já dava um salário jogando na minha cara que tudo que ela me pedia não era hora extra, não era abuso, era uma troca, porque eu precisava mais, né. E aí, eu fico vendo isso o quê? Naquela época, isso foi em 2010, 2011, né.
a gente ainda precisava muito de trabalhos como este. E a gente não tinha muito direito nem voz, assim, né? Acho que a reforma da Dilma veio para 2000, foi quando? Foi dois... 2013, 2014, nessa faixa aí. Eu sei que foi um pouquinho Isso. depois que aí começaram a formalizar melhor, né, o formato de trabalho das mulheres que trabalham com serviço doméstico nas casas, mas até então não se falava muito. E a gente se sentia muito escorraçado no. A gente não tinha lugar para reclamar, a gente não tinha direito de reclamar. E aí, como a gente se sentia sem habilidades para comprovar ou fazer outras coisas, né, outros trabalhos remunerados, acho que até a autoestima também altera um pouco, né? Você se sente um pouco incapaz de procurar um E trabalho que vulnerável. de procurar um trabalho que exige de você um pouco mais de conhecimento em questão intelectual, alguma coisa parecida. Grande parte das mulheres que trabalham também nessa área não tem o ensino médio completo, e isso atrapalha muito para ela conseguir um trabalho no mercado que seja, né? E essa questão de não ter estudo não está atrelada à sua falta de tempo. Um incentivo também das pessoas crescerem sem entender que elas precisam de diploma e não só de saber fazer as coisas. Porque qual era a nossa herança de trabalho? Nossa tia trabalhava numa casa, que saía, ficava sobrinha, minha mãe trabalhava, ficava filha, É. e aí não precisava estudar. Ah, não, fulano pega, fulano, né? Sempre tem alguém que trabalha na área de serviço doméstico que indica que não cobra nem a quarta série. E a gente ficou muito preso nisso, né? Então, minha luta começou para reconhecer a necessidade da pessoa que trabalha com serviço doméstico de ter esse direito de ser um sujeito de direito, né, com a dignidade, porque eu passei por muitos maus pedaços nesse trabalho com minha filha lá, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse mulheres assim, igual o seu movimento tem hoje, mais ativas naquela época, eu tinha saído melhor disso, sabe? Eu não tinha sofrido tanto, porque foi muito sofrimento nessa época. Eu acho que não é nem questão de corpo, de você levantar e trabalhar. É você entender que alguém tá te explorando e você não pode falar nada, porque você precisa ser explorado para você conseguir manter o mínimo de dignidade no que você acha que é dignidade, né? Eu acho, assim. Falei muito, Deus me livre. Não, falou bom e bonito. Eu sou de uma família de empregadas domésticas. A minha mãe foi diarista, minhas irmãs fez parte do quartinho da empregada doméstica. Então isso trouxe uma luta. Eu trouxe uma história. Eu falei, não, isso precisa mudar. Chega de achar que só você tem direito. Ah, eu tô na casa, eu acho que é obrigação sua fazer. Não, não é minha obrigação. Eu tenho um horário. Eu preciso cumprir horário, tudo bem. E combinados das tarefas também, né? Exatamente, mas não fazer tudo. Mas não fazer tudo. Tem uma pessoa que eu conheço que ela falava assim, Geisa, sabe por que ela não me pagava nem comida e nem nada, nem condução? Porque ela falava que eu já morava na casa dela. E não é o certo. Você tem direito à alimentação. E ela não comia da comida? Que todo mundo comia. Exatamente. Eu falei, mas você viveu quanto tempo? Ela falou, Geisa, eu saí de lá aposentada. Ainda faço alguns bicos para a família. Então virou assim, É uma mente cativa que vai para além do corpo, né? a gente tenta convencer, mas elas não aceitam. Você acha que isso é o quê? Por que elas não aceitam essa mudança que nós estamos querendo mostrar para elas? Olha, eu acho que a mente. Acho que a pior escravidão é a da mente, sabe? Eu acho que a pior coisa é você convencer uma pessoa a ter que pensar no que é melhor pra ela quando ela tá numa situação ruim. Porque tem gente que cresceu acostumada a escolher entre o ruim e o pior, ou então o menos pior. E quando chega uma oportunidade boa ou algo que é melhor pra ele, ele não sabe mais julgar, perde o senso crítico do que é bom, sabe? Eu falo isso por experiência própria, nesse sentido mesmo de serviços domésticos. Porque quando eu tava nessa casa aí, apareceu um outro trabalho. Só que esse outro trabalho, pelo que eu entendi, ia ser um pouco mais digno. Mas eu não podia morar lá. Minha preocupação não era eu me escravizar, era eu ter onde ficar com a minha filha aqui. Então eu comecei a pensar na minha dificuldade, que era urgente, e todo o resto eu invalidei. Talvez esse outro trabalho, que não ia muito bom também, porque era uma mulher demoniada, que a peste que a outra mulher é, mas era um pouco melhor do que esse, dentro do que era pior. E ainda assim, eu tive que escolher o pior, porque dentro disso era o que me atendia, sabe? E aí a gente fica vendo hoje algumas mulheres tendo essa dificuldade em pleno 2026, porque, nega, tem alguma coisinha ali que pra elas representa afeto. E uma coisa que eu bato na tecla de. Gente, eu sou assim, 50-50. Eu penso 50% patrão, 50% funcionário. Não é todo mundo certo nem errado. Mas tem coisa que combinado não sai caro. Primeiro que você entra como funcionário, você morre como funcionário. Tava conversando com a senhora esses dias, que ela falou que assim, não, mas a filha da minha patroa vai casar. Ai, vontade de matar. Ai, que ódio. Ela vai casar, aí a patroa falou que, ao invés de eu continuar com ela,
ela vai procurar outra pessoa e é pra me ir com a filha dela. Eu falei, mulher de Deus, tá te fazendo de cavalo de troca. Porque a filha vai casar, casamento novo, marido novo, não quer colocar. E as mulheres velhas não estão conseguindo trabalhar mais, tá tudo Não. bichada. Tudo quebrado, os ossos, os braços, bucite, tendinite. Tem que fazer o quê? Pegar mulheres mais novas. Mulheres mais novas que estão se colocando à disposição de trabalho de serviços domésticos são mulheres que, às vezes, não têm uma mente evoluída para esse lado de, não, eu tô aqui como um trabalho. Tem outro tipo de conceito, de autoestima, de pensamento, entendeu? Então, representa o quê? Risco para as mulheres. Porque elas acham o tempo todo que a empregada mais nova vai entrar e vai levar o marido delas embora. Ou vai comer o marido delas, alguma coisa nesse sentido. Elas ficam nesse embate. Então, elas querem escolher em não ter uma mulher que represente perigo enquanto figura feminina dentro de casa, porque esses maridos safados comem mesmo se deixar, né? E aí as mais velhas não estão conseguindo dar conta de poder começar tudo de novo. Quem tá nas casas fica até aposentar, né? Igual o caso dessa senhora aí, e pronto, acabou. E aí, pra não correr esse risco, né? O que ela fez? Ela pegou a empregada dela e mandou trabalhar pra filha pra poder manter, sabe? Isso aí. E na cabeça dela, isso é um carinho. Que ela falou, não, sério, que ela falou que ela não confia em ninguém, não sei em mim. Falei, mulher, então se você morrer hoje, você acha que ela nunca mais vai ter empregada? Ela vai ficar sem Acha. ninguém, porque você é o amor da vida dela como funcionária. E aí, uma coisa que eu falo sempre para essas pessoas que eu conheço, assim, gente, não confunde afeto, amizade, cordialidade. Eu acho que a Não. obrigação do ser humano é ser gentil. Se você trabalha comigo em qualquer área, eu tenho que ser gentil com você. Mas eu não tenho que tratar como da família, porque funcionário não é família. E você não tem que achar que o patrão é seu salvador. Uma das coisas que eu pego muito no pé de quem que trabalha com seus domésticos, umas mulheres têm a mania de chorar tristeza para patrão, sabe? Chega no serviço, entra e já começa a falar. Acabou minha água, cortou minha luz, não sei o quê. Tudo que tem na vida dela de ruim, ela vai contando pro Vai patrão, contando. achando que o patrão vai salvar ela de alguma forma, Uhum. né? E aí, qualquer sinal que ela recebe que vai de encontro com a expectativa, aquilo ali já prende a mente, entendeu? E aí fica naquele negócio, né? Ah, eu não posso falar, eu não posso reclamar, eu não posso dar coisa, que a patroa, ela me fala que eu sou da família. Mas vamos lá, tá no testamento? Não. Se a patroa morrer hoje, seu nome vai estar lá para receber um balde que seja. Assim, as vassouras, tá, vagabunda? As vassouras pode dar para as domésticas de casa. Não vai estar. É. Tá no plano de saúde? Não. Não tá nem no plano de saúde. Vai poder falar assim, um terceiro que trabalha para mim, né? Não tá. Se você viaja com eles, você tem direito a fazer o que eles fazem. Porque tem gente que acha que porque viaja viajando como babá, tá indo como família. Tá indo como funcionário. Porque ele vai Funciona. passear e você olha as As crianças. crianças. Então, assim, tá o tempo todo essa alerta de que a pessoa não é familiar, não é afeto, é necessidade que casam. E eu acho que tem que ser muito justo na questão de necessidades e conveniências justas, né? Se você quer fazer um acordo com sua patroa, tem gente que não liga, não, eu vou, viajo, eu pago, eu cobro tanto, ela me dá, é isso. Mas nada que vá para o campo afetivo, porque não existe esse afeto. Não existe, Não, não né? existe, gente. Vocês precisam tirar isso da cabeça. Patrão é patrão, clientes é clientes e funcionário é funcionário. Pare, pelo amor de Deus, porque acaba o quê? Vocês pegando afeto com a família. Falso afeto. Porque imagina, nega, tem uma pessoa que é dona de uma empresa. Ela trata você como da família que você é empregada dela e tá na casa dela. Mas e a funcionária do RH dela? Ela trata igual? O É. porteiro do prédio? É tudo funcionário. Então não é porque você vive num vínculo mais próximo, dentro da intimidade, mexendo nas gavetas, cuidando das coisas, que faz de você diferente dos outros É. funcionários. Porque se você morrer O hoje. afeto vem sempre do lado da profissional. Porque se você morrer Sempre. hoje, amanhã tem outro no seu lugar. E pior, se morrer dava bom, né? E quando não morre, fica doente. Eles não vão falar assim, ô fulano, eu vou te pagar o salário até você cuidar da sua saúde, enquanto isso chama outra. Não, eles vão te dispensar para poder ter outra pessoa, porque eles vão ver como patrão. Falou que tem dinheiro no meio, o patrão vê como patrão. Eu acho que o funcionário tinha que ver isso também. E aí, isso vale para os dois, no caso de cumprir deveres e direitos e deveres, né? Porque o povo mistura muito, aí dá umas confusão, igual tava aí de Isval Verde na última. Já tem até aqui, ó. E a live foi sobre isso, né? Referente a isso. Mas chegou um ponto, talvez, né? Eu não estava lá, mas deve ter sido totalmente isso. O agradinho. Sim, e assim, ó, nesse ponto, eu até presto muita atenção porque uma coisa é a gente tem um discurso de algo que existe, que é natural, que é estrutural. Outra coisa é pessoal. Sobre a Isis e a funcionária dela, a gente não tem como falar porque a gente não é testemunha ocular. São duas pessoas falando duas coisas. Então eu não vou ofender a Isis Valverde porque a funcionária falou isso, ou vou puxar o saco da Isis porque a funcionária falou. Eu não estava lá, mas a estrutura é essa, sabe? Pode ter certeza que nesse período, para chegar nesse ponto, elas foram burlando regras e deveres que não deveriam ser burlados.
Por exemplo, a Isis Valverde deu uma casa para o funcionário, né? O patrão tem obrigação de dar casa para o funcionário? Não. Então, se ela deu, foi como bondade. Então, não foi como patroa, foi como uma pessoa que enxergou a dificuldade da outra e quis dar um presente. Que isso já não entra em leis nenhuma. Tem alguma lei falando que o funcionário tem que receber presentes para além do seu trabalho, hora extra, que é um direito? Não. Claro que não. E aí, por qual motivo que a Isis Valverde foi influenciada a dar essa casa? Entendeu? Porque aí o pessoal começou a usar isso como argumento de defesa para a postura, né? Então, quer dizer, se por acaso a empregada que fez as acusações, trabalhado fora de horas e tudo aquilo fora das leis trabalhistas, se por acaso ela não, ela de fato tem razão, a Isis ter dado casa para ela não é argumento. Porque ela deu conta do CPF, não foi CNPJ, né? Ela deu porque ela quis, e não no sentido de, deu porque quis, falando no sentido soberbo. Não, ela deu porque ela sentiu vontade. E qual casa é essa? Alguém mostrou? Não. É casa com IPTU, é uma casa lá onde ela morava, porque o valor das coisas, já que é para usar como argumento, eu tento ver o que é, porque uma coisa eu te dá, essa planta te dá uma Amazônia inteira, né? Então, virou um argumento que não vale. E para qual sentido que a Isis quisesse essa casa? Foi para ajudar ou para fazer essa mulher ficar cativa, né? Então, assim, é uma relação pessoal delas, mas eu tenho certeza que nesse período aí, muitas leis trabalhistas não foram sendo cumpridas para as duas, né? Igual uma coisa que pouco se fala, que o empregado de serviço doméstico, ele tem direito e dever a assinar horário de ponto, entrada Sim. e saída. Sim. Mulher, pergunta se Isis, qualquer outra pessoa que tem funcionário, tem esse tipo de Não registro. tem, não tem. Porque é conveniente. Sabe por quê? Se eu sei que eu vou bolar regra, eu não vou deixar rastro. No momento que eu falo, eu quero cumprir direito, para não sobrar nada para mim, porque eu sou o lado mais fraco, eu vou colocar para funcionar, não vou. Por que essas pessoas da classe A, que têm funcionários domésticos, que trabalham nesse formato de trabalhar em casa, não tem registro nem de dedo, nem de assinatura, com uma câmera em cima para poder confirmar qual horário que ele assinou para sair e entrar do trabalho? Porque ele sabe que em algum momento ele vai explorar o funcionário. Vai ter que esperar. E não tem como fiscalizar. Exato. Um dos Não tem motivos que eu tô aí nessa pendenga desse negócio é que eu acredito que a gente tem que começar a lutar para que serviços domésticos, que já foi equiparado como qualquer outro trabalho, seja Exato. fiscalizado. Porque quem fiscaliza dentro da casa dos outros? Entendeu? Só quando tem denúncia e elas não denunciam por medo. Porque retaliação demais. Tem muito medo. E outra rivalidade interna. Sempre tem 2, 3 funcionários. Aí elas conseguem comprar as outras em favor delas, entendeu? Eu lembro, na minha vez, tinha uma mulher muito boa comigo, que eu sou grata a ela pra sempre, porque se não fosse ela, eu acho que eu não conseguiria passar esse período com a Ana Brisa lá. Porque a Ana Brisa era pequenininha. E aí ela tinha o quê? 4, 6 mesinhos, começou a papinha, né? Eu não podia dar comida pra minha filha até a família almoçar. E esse povo parece que pra embucetar. Eles iam almoçar, tipo, 1 hora e ficavam enrolando na mesa até 2 e 3 horas. E minha filha até esse horário sem comer. Então, essa outra funcionária, que era babá do menino que tinha na casa, antes dele chegar, ela pegava a Brisa, come logo, cala a boca, toma, enfiava pra dentro, porque pra poder garantir que minha filha ia ter almoço na hora certa, porque eu não podia parar o meu almoço e dar a comida pra ela. Então, essa senhora me ajudou demais enquanto amiga de trabalho lá dentro. Só que, querendo ou não, quando essa galera da alta chega com conversa, eles compram a outra. Compra. Essa senhora ficava espalhando umas. Hoje eu sei que é umas moedas de ouro, pataca, não sei. Sabe? Hoje eu sei que é euro, moeda de ouro, um monte de trem. Ela ficava espalhando pela casa. Sempre tinha. E aí, eu sou daquela função assim, não sei se você, como, né, coisa bonita a gente não joga fora. Lata de biscoito, esse trem, eu nunca jogava fora. E aí, tinha um biscoito suíço que tinha acabado. Eu comecei a juntar todas essas moedas e fui jogando nessa lata de biscoito. Porque era, né, bonitinho de enfeite e tal. Pra mim não era lixo, era de enfeite. E guardei. Teve um dia que eu cheguei pra trabalhar com a minha filha, 6 horas da manhã, na segunda-feira, numa garoa do cão. As minhas coisas estavam tudo num saco de lixo, de qualquer jeito. Que aí misturou talco com roupa, com coisa, com leite que abriu. Tudo jogado. E a mulher falando, você não pisa na minha casa nunca mais. E se dê por satisfeito de eu não chamar a polícia pra te levar. Me falando horrores, me acusando de ter roubado todas as moedas dela mesmo. E o que reafirmou esse assunto pra ela? Porque eu tinha comprado um tênis, entendeu? Que era um tênis muito caro. E com o salário que eu recebia, eu não podia pagar. Foi o argumento que a empregada deu. A empregada falou assim, realmente, a Sara apareceu com tênis essa semana, que é muito caro. E esse povo parece que não conhece o Oiapoque, não conhece feirinha, não conhece o terceiro setor das coisinhas. Porque eu comprava, gente, tudo no camelô, para poder, né, ter as coisas que eu precisava ter. Comprei no camelô. Mas era camelô de primeira linha, porque foi tão bem feito o tênis, né, que até enganou que era original. E aí, ela ainda conseguiu, né, ela xingou,
Eu parei, esperei ela parar de falar, já com os olhos vermelhos, chorando, e eu tentando explicar que eu não estava fazendo nada, e mesmo assim ela insistindo. Aí eu fui lá no quarto, abri o guarda-roupa e tirei a caixa lá, a lata, e dei pra ela. Falei, não, tá aqui as moedas da senhora. E que tava tudo julgado, e na minha época eu não sabia que isso era um teste. Pra mim era só desleixo, entendeu? E aí o que eu fiz? Não tive autonomia, porque quando a gente tá numa situação dessa, a gente não se manda. Eu não tive autonomia de pegar as minhas coisas e ir embora. Falei, não, agora eu quero ir. O que eu fiz? Sequei o olho, botei o avental, Eu preciso peguei meus trabalhar. trem pra guardar depois, porque nem na hora eu pude guardar ela. Menos mal. Não teve um hoje que eu acho que e você pode ver que isso não muda o tempo todo, as pessoas Não estão fazendo muda, isso com a não gente o muda. tempo todo, né? Então, por isso que eu acho que as mulheres que trabalham com serviços domésticos, elas precisam enxergar que isso sim é uma forma de empreender. Hoje elas têm até o CNPJ, né, para fazer o MEI, Sim, mas elas precisam também adquirir autonomia mental, sabe? verdade. Entender que autonomia e independência financeira são bem diferentes, mas andam juntas. Sem uma coisa você não consegue carregar a outra, né? Hoje nós estamos com uma movimentação enorme referente a isso, para ajudar essas mulheres, porque hoje não se vê mais doméstica como antes. Caiu bastante. Caiu muito. A raiva do povo é essa. A raiva é essa e não aceita hoje que nós temos voz. Tá faltando mão de obra, né? Hoje, quando eles veem um vídeo, Sara, pensa o tanto de mulher que agride. Mas tem que ouvir o patrão também. Não sei não, já tem os comentários assim, né? Eu postei um vídeo recentemente, porque eu trabalho na área, né? Eu ainda sou diarista. Eu postei um vídeo falando da diferença, que existe uma diferença, mas não na lei. E isso está muito claro, não está na lei. A mesma coisa que um cabeleireiro não está na lei que ele só atende afro, ou se ele só atende corte. Ele tem um único só, uma única numeração. Sim. E porque eu, como diarista, eu não posso definir a minha função. Porque Eles não aceitam. não aceita. E assim, eu tenho uma amiga que ela foi dispensada porque ela começou a fazer faculdade. A patroa dela falou que não tinha como ela trabalhar de doméstica na casa dela, fazendo os ensinos, tentando, né, cursando o superior, e ela foi demitida justamente por isso. E aí não é nem sobre dinheiro mais, é sobre poder, sobre o outro, sabe? De manter. Eu preciso que essa pessoa esteja aqui, ela entenda que ela é nada para mim. Porque quando você se educa, né, o tal do conhecimento liberta, você abre mão de muitas coisas pessoais para não ter que lidar com o defeito do outro, que é pessoal também. E aí, agora tem muita gente acordada, né? Eu, quando vim morar em São Paulo pela segunda vez, em 2017, 2018, né? Eu precisei recorrer ao trabalho de serviço doméstico, porque é uma coisa que é rápida, né? Você fala, tá precisando, aparece um monte de diária para você. Ah, fulano precisa, ciclano precisa. Mas eu já estava com outra ideia, que já não era mais aquela outra vez. E eu limpava uma casa, que eu limpei 5 vezes, não fui mais, que era uma mansão em São Bernardo. Tinha, em média, 7 banheiros. Toda vez que eu chegava, todos os banheiros estavam com a privada aqui, ó, de merda. Todos. Eles faziam questão de não dar descarga em nenhum banheiro. E usar todos. Eu acho que é pra, tipo assim, impor pra você que é pra isso que você veio, pra isso que você serve. E você vai ficando, vai mexendo com a sua autoestima, vai te colocando mais pra baixo. E eu tenho uma estrutura, graças a Deus, que eu penso muito bem. Agora imagina um monte de mulher que não tem um incentivo de achar que ela pode fazer outras coisas, que elas podem descobrir novas habilidades. Elas se prendem a isso aí. E é um trabalho que vai te sugando, porque elas pensam assim, ah, eu vou limpar essa merda aqui, que na hora de ir embora eu vou, pego meu dinheiro, passo ali, compro a verdura, compro os não sei o quê, compro o gás e acabou. E amanhã tudo de Sem novo. conhecimento financeiro. Né? Exatamente. Isso é triste, gente. Isso é muito debate de muitas mães solo. Sim. Geisa, eu vou fazer uma diária porque eu preciso comprar tal coisa para o meu filho. Isso é muito debate referente a isso. E as pessoas acabam aproveitando da profissional devido a esse assunto. Exatamente. E por isso que eu falo que contar a história triste é patrão é armadilha. Não espere que ele vai falar assim, nossa, eu vou te salvar. Não, ele vai usar a sua vulnerabilidade para explorar você, porque ele sabe o que você precisa. Então, acho que vai lá, faça o trabalho com qualidade, porque também tem uma galera que suja o nome da gente enquanto... Suja. Nossa, suja. tem umas que sujam o nome Suja, das pessoas sim. que trabalham em serviço doméstico, porque a gente já é colocado no mesmo saco o tempo todo. Aí vem umas abençoadas dessas para falar outra coisa e acaba de lascar, de fato, com o pouco que a gente tem conquistado enquanto direito e enquanto escuta também, né? Porque não adianta ser só direito e não ter a escuta de quem precisa ouvir, né? Sara, eu estudei um pouquinho essa área e eu entendi que cada pessoa entende um método de limpeza diferenciada. Você tem o seu método, eu tenho o meu. E eu sempre culpava referente a isso, as pessoas não fazem direito, não é fazer direito.
Ela aprendeu daquele jeito. Sim. Ela limpa a casa daquele jeito. E quando ela vai limpar a casa dos outros, ela acha que é a mesma coisa. E não é. Aí entra uns conflitos bacanas. Sim. Tem uma prima minha que ela virou o sofá todo, minha filha, pra cima da casa da mulher. A mulher chegou, a casa estava virada de perna pro alto. Porque na casa dela, na gente, né, periferia, a gente faz o quê? O dia da faxina. Taca você na fora, Sim. joga pra cima. Mas eu falei, mulher, você pega um sofá desse que vale uns 19, 20 mil, você vira ele ao contrário, ele quebra, você não tem nem como pagar o negócio. Porque eu gosto de jogar água. Eu falei, mas você não joga água no assoalho. Porque também tem a questão do bom senso, e isso é cultural. Cultural. De onde que essa pessoa saiu, né? De qual lugar que ela cresceu, o acesso que ela teve, qual tipo de limpeza que ela teve que fazer na vida dela, para ela poder aplicar isso enquanto trabalho, né? E aí não é toda patroa que vai ter educação e bom senso de explicar para ela. Tem uma que vai explicar porque sabe, olha, você não pode molhar aqui, porque esse piso é caro, não tem como trocar, então aqui não. Já tem outras que já não querem explicar assim, sabe? Por isso que eu falo que o pessoal falou assim, Sara, mas não fala mais empregada doméstica. Eu falo empregada doméstica. Porque o doméstico desse povo não é um doméstico de casa, é de domesticar o seu jeito de trabalho. Porque teve uma senhora uma vez que eu falei, ô, Priquita, que diferença faz? Não, porque eu gosto assim do Feng Shui. O que eu tenho a ver com o Feng Shui da véia? Por que ela fez? Ela não deixava eu varrer o quarto lá de cima e o quarto de baixo. Era assim, ó, você faz esse, depois você faz esse. Era fazer um labirinto. Aí eu ficava igual uma pamonha, nega, andando pra cima e pra baixo, e isso atrasava o meu trabalho. Porque eu falei, no final das contas, eu não tenho que ter a casa limpa? Eu tenho que ter a casa limpa. E ela falando do jeito que ela queria, até o jeito de torcer o pano. Eu falei, senhora Mariana, pega a senhora e faz. Tem 15 dias que eu peguei uma cliente assim, aqui em Santo André, né? Aí eu fui atender essa abençoada. Não é idosa, tá, gente? Muita gente no comentário perguntou se era idosa. Não é idosa. E a pessoa, eu percebi que a pessoa já começou nos comentários e mandando mensagem pra mim. Eu falei, essa mulher não é normal. Já começa a cansar, né? Isso, não é normal de jeito nenhum. Cheguei na casa dessa mulher. Tinha um coitado limpando o sofá e ela dando ordens no dia da faxina. E eu falei pra ela, olha, eu não posso te atender 8 horas. Eu vou te vender 4 horas de serviço e era isso aqui. Sabe, é um estúdio pequenininho. Eu falei, eu não vou te atender. Eu chego na casa da mulher, não tinha água. Como é que ele sem água? Não tinha água, tinha 3 litros de água. Mas como eu já tinha... E era de beber essa água. Ela tinha pegado quando o síndico falou, tá acabando a água, ela foi lá e pegou água. Mas como eu tenho um treinamento de limpeza a seco, que é americana, eu falei, tudo bem, eu consigo resolver a sua casa, mas a mulher, tudo que eu tocava, não pode mexer nisso, porque a organizer passou aqui. Não pode mexer nisso. Tá vendo? Por que eu não limpo sozinha? Então limpa tudo. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo nessa casa? Aí a danada saiu. Eu fiz do meu jeito, deixei 2 panos. E o pano que eu uso não é um pano tradicional, não é pano de saco, são pano microfibra de uma marca. E o pano custa R$75, de R$45 a R$75. E o meu pulverizador, que não faz, eu preciso desse negócio. Para qualquer limpeza eu utilizo porque diminui muito o meu tempo de trabalho. Eu, na loucura, deixei na casa dessa mulher. E no outro dia a mulher mandou um texto. Porque você esqueceu o pano? Não. Porque eu mexi no armário onde não era para ter mexido. Que não era para me organizar o local. Não era para mim nem mexer em cima do fogão. Que não era para mim fazer isso. Eu falei, mas... Então era para fazer o que aí? Era para olhar pro teto? Só pra poeira com beijo? Não, e pior que eu falei assim, ó. Aí eu mandei um texto pra ela que ela queria toda semana. Eu falei, porque eu não tenho vaga, eu só faço o serviço e depois eu mando uma profissional pra atender. Eu falei, olha, eu não tenho tempo pra atender a senhora e eu também não gosto de trabalhar sob pressão. Eu gosto de liberdade de trabalho. Eu fiz uma limpeza a seco. No tempo que eu tive, passei 1 hora, 1 hora a mais que eu vendi pra senhora. Eu tinha compromisso à tarde, e eu conversei tudo, porque eu faço tudo no contrato, tá? Eu deixo tudo muito claro, porque eu sempre aviso as meninas, gente, coloca tudo no contrato. Formaliza, né? Formaliza. Que aí não fica ruim nem para um nem para o outro. E quando Sim. a outra parte não quer contrato, é porque de fato ela tem mania de burlar muita coisa. Você entendeu? Aí eu coloquei tudo isso, falei, meu Deus do céu, lá vem a mulher. A mulher mandou um texto me arregaçando. Sabe o que eu fiz? Eu deixei ela lá falando, abri um BO e ela jogou meus panos e minhas coisas fora. Oh, R$400!
E sabe o que eu achei engraçado? Nesse formato aí, as pessoas vão deixando de considerar as outras, sabe? Eu acho que foi um constrangimento muito grande nessa casa, pra mim, né, que eu vou contar pra você agora, mas hoje eu entendo que foi uma falta de respeito absurda. Mas na época eu fiquei assim, ó, sem saber o que fazer. Eu tava como diarista também, né, atendendo assim, avulso. E aí eu limpava a casa aqui em Santo André, dos meninos que estudava na Uni ABC ali. E aí eu pegava assim, eu chegava cedo e limpava vários apartamentos, que de estudante é coisa rápida, né? Aí uma senhora que tava lá perguntou se eu podia fazer pra alguém também, lá vai eu fazer. Menina, esse povo era louco. Eles eram naturistas. E tá tudo certo. Quando eu cheguei, a mulher tava sem roupa, me atendeu sem roupa. Mas por ela ser uma mulher, eu já estranhei, porque é estranho, né? Você, tipo, ver uma pessoa que você não conhece sem roupa. Eu fiquei sem jeito assim, mas eu entrei, né? Falei, talvez ela não liga mulher com mulher e tal. Daqui a um pouco veio o socorro com o bingoleiro dele passando assim, tranquilo. Eu falei, gente, e eu não sabia pra onde olhar. Aí eu ficava assim, sem jeito, e eu era novinha ainda, tinha uns 23 anos, porque se fosse agora, eu dava um tapa na bunda dele, vai com essa bunda pelada pra lá. Mas aí não era agora. Eu era bem nova. Aí eles com esse pingoleiro todo e tal, assim, vamos passando e pegando coisa. E aí, Semarante, conversando comigo, eu falei, vou ter que imaginar que ele tá com roupa. Pelado. E eu conversando assim, e assim, mas assim, nega, ser naturista, tudo certo. Roupa é só um pano, né? Mas a gente sabe que a gente vive no meio de questões de pudores, de questões de costumes. Você tem que entender se a pessoa se sente à vontade com alguém pelado pra você, entendeu? Podia perguntar, ó, Sara, ou então avisar, ó, aqui em casa não usa roupa, chegar aqui se pelado, não liga não. Eu ia preparar meu espírito, né? E eu sou atípica, então tem coisas que de surpresa pra mim que minha cara não desfaz. E aí eles foram pro quarto, eu comecei a limpar, falei, vou ir limpando onde eles não estão. Ela assim, não precisa limpar o quarto não, pra nós vamos sujar mais ainda. Falei, então vou limpar pra cá. Menina, esse povo começou numa transação, num lesco-lesco, um comendo um ao outro lá, como se eu não existisse na casa. Eu falei, gente! E era uma transa bem assim, uma transa bem quente, porque o barulho, e era de manhã. Eu falei, povo, com tempo de transar de manhã com a gente em casa. E eu assim, ó, congelada, porque pra mim era uma novidade muito absurda. Eu falei, gente, o povo tá transando, ficou pelado aqui, pior que eu vi esse pelado. Aí ela dava uns gritos, eu ficava imaginando o que eles estavam fazendo. E aquele foi me dando um negócio, e eu sem saber, assim, me dirigir e perguntar um negócio. Por fim, eles pararam, terminaram e ficaram lá dentro. E eu precisava pegar algumas coisas e perguntar o que tinha que fazer com o que estava lá. E para eu poder ir lá no quarto chamar essa senhora. Menina, essa senhora veio depois, tranquilamente. Esse povo aqui é meio lunar, esse povo naturista, assim. Jesus, Ô, gente, nada com vocês não, tá? Mas assim, o mundo mistura muito coisa. Ela veio conversar comigo, mulher, como se eu fosse íntima dela, como se fosse costume da minha parte disso. Sentou lá e falou assim, eu vou ter que me hidratar. Oh, vai mesmo, porque os gritos que tava dando ali, e eu toda sem graça. Aí eu fui lá, peguei água da geladeira, não sei o quê. Daqui a pouco veio o homem falando que isso era questão da natureza, que não sei o que lá mais. Aí trocou, ela mesmo pegou o lençol e trouxe, pelo menos isso, colocou assim. Moça, que não era nem meu nome, ela falava, moça, eu trouxe pra cá, que não sei o quê, porque a brincadeira hoje até se excedeu, que não sei o quê, que fulano tá fazendo um tratamento, ele tá bem viril. E começou a me compartilhar umas coisas. Que eu fiquei pensando, gente, hoje eu fico pensando, eu fui vista apenas como um pedaço de pau, né? Porque imagina se ela ia fazer isso se tivesse uma pessoa. Quer dizer, apesar que eu já não sei mais também, né? O nível de cabeça desse povo. Mas assim, você vê um funcionário trabalhando e você não pensar nele, no que ele no que fica constrangido, sabe? Tipo assim, não vou fazer isso agora. Ou não, Porque a né? menina ia trabalhar até 4 horas. Ela não podia dar o rabo depois das 4? Ela podia dar o rabo das 4, ela podia esperar o fogo no periquito dela, podia segurar um pouquinho até 4 horas. Não, ela quis ficar lá, ter a vida íntima dela, comigo, exercendo o serviço. Aí eu fico pensando hoje, falei, cara, realmente, eles não veem a gente enquanto um sujeito de direito, de vergonha e de nada. É tipo assim, ó, você tá aí na minha casa, se bobear, se você quisesse me comer, você me comia, menina. É porque não era hoje, né? Falar assim, eu cobro tanto, me dá que eu... É assim, acho que Pois passa na é. cabeça, eu tô pagando, eles têm que ficar quietos e E aí só... tira todo o direito da gente de ver a gente como uma pessoa que tem opções de não estar ou de não participar de coisas porque tá dentro da casa dele, sabe? Mas é muita falta, assim. Eu não vou dizer falta de respeito, porque pra mim, gente, sexo é uma coisa comum. Mas eu acho que intimidade é pra íntimo, entendeu? É pra íntimo. E tem muita gente que não é assim com todo mundo, é assim com que eles consideram que não tem nenhum tipo que tem que ter consideração de como existe, né? É uma liberdade que eles compram de você. Eu tô te pagando a diária, então você vai vir inteira. O que eu quiser fazer na minha casa com você aqui ou não, eu vou fazer, porque eu tô na minha casa, seu tempo é meu. Seu tempo, sua vida, suas escolhas, né? Os seus pudores, é tudo meu. Eu acho que É, fica nessa linha, né? isso é verdade. E acaba cedendo, né? Muitas acabam cedendo referente a isso, porque não tem outra opção. Não tem outra É. opção. Mas eu sempre falo para as meninas aqui, gente, para de querer só depender da diária.
tenha algo, estude, tenha uma renda extra. Vocês precisam ter uma renda extra para quê? Para quando falar, não, eu não quero mais você falar, tudo bem, eu posso fazer A qualquer outra autonomia, né? coisa. A autonomia é bem diferente da independência financeira, por quê? Eu estava até explicando a menina esses dias. Independência financeira é quando você sabe que você não precisa depender de algo em relação a dinheiro, porque você tem a sua reserva. Mas a autonomia, quando você vende ela, nem esse dinheiro te salva. Porque se você não tem a mente livre a ponto de pensar que, para além daquele dinheiro, não é sobre como você traz, é como você. Não é como você guarda, é como você traz, é diferente, né? E aí, eu lembro, nega, que quando eu fui trabalhar de doméstica, eu tinha acabado de separar de vez do pai da minha filha, e a minha autoestima estava no fim do mundo. Eu tava só o pé e a cabeça. Olha, era um cabeção assim, e um corpo magro seco, os olhão pra fora, e um pé de todo tamanho, e eu tava uma finura só. E o que tava acabando comigo era o formato como a minha vida tava existindo. Eu era uma mulher de 21 anos, nova, já tinha trabalhado como call center, como transista, com um monte de coisa. E a única coisa que serviu de imediato para aquilo que eu não tinha tempo de esperar, poder aparecer oportunidade nova, foi esse tipo de trabalho bem assim. Nesse trabalho bem no formato de humilhação mesmo, né? E aí eu fico vendo, cara, um monte de mulheres que estão trabalhando automaticamente em um tipo de serviço só, e agora não é nem só questão de serviços domésticos, não. Às vezes, um serviço que explora mesmo. Hum. Às vezes, ou elas trabalham ali, numa coisa ruim, ou elas vão ter que passar o tempo pensando no que é ruim na vida delas que elas conseguem mudar. Qual que é mais fácil? É melhor eu pegar esse trabalho como saída, que ele é ruim, porque eu já tô nesse trabalho para poder disfarçar as coisas da minha vida que eu não resolvo, né? E aí, pra gente poder ter essa elevada na autoestima, nem falando de físico, não, de dentro para fora, de você se ver uma pessoa com possibilidade de novas, né, oportunidades e tal, é uma questão muito interna. Eu, graças a Deus, consegui ver isso com facilidade, porque o pai que eu tive em casa e a família que eu tenho é uma família de instrução, assim, baixíssima, mas na dignidade, de honestidade, de apoio. Foi sempre desde pequeno. Mas tem gente que não teve nem pai, nem conhece pai. Tem gente que cresceu com um lar totalmente estruturado. É o que ela consegue fazer é aquilo. E aí, dentro do que ela vai conseguindo fazer, ela vai se virando, ela não consegue pensar, eu posso conseguir outras coisas porque a minha mãe conseguiu. Qual que é a referência? Tem gente que a única referência que tem é só esse tipo de trabalho, nesse formato, entendeu? Então, é uma questão de. É muito pessoal, né? Tipo, a gente tem um discurso que vale para todo mundo, mas quando você vai abrindo, 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 você tem que falar diretamente com aquela mulher especificamente. Porque nem se você pegar todas as leis, né, e direitos que ela tem constitucionais, vai convencer ela, porque o problema dela não é a lei, é a história dela que tá lá, Uhum. precisa mexer, né? E mexer em algumas gavetas dói muito, né? Dói demais da conta. E eu acho que é importante a gente ter um movimento que coloque mulheres a pensar sobre si antes de pensar no trabalho, né? Você perguntar para elas, por que você começou com esse trabalho? Eu acho que elas nem escutam isso. Por que você é doméstica hoje? Ah, é porque estava precisando, mas por que estava precisando? Você vai puxando, 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 você vai ver que foi em algum momento que ela se sentiu sozinha a ponto de tudo, que a única opção que ela teve era essa, e aí ela se pegou nisso. E foi carregando, é o tal empurrar com a barriga, né? É. É muito raro a gente ver mulheres que começam em trabalhos assim, que são mais de mão de obra, saindo e fazendo curso, sabe? Trabalhando com outras habilidades, porque a mente fica muito cativa, né? Fica muito presa. Isso é muito triste. Isso é uma história que nós estamos vivendo muito, demais. Mas vamos mudar, Sara. Vamos Eu embora. acredito que nós Nem que vamos seja na mudar. pancada. Eu acredito. Nem que seja na pancada diária, né? Hoje nós temos muito apoio, Sim. demais. Hoje as indústrias estão do nosso lado. Hoje tem indústrias que ajudam muito referente a isso, porque antes a gente só via mercado, né? Hoje Sim. não. Hoje nós temos um padrão de limpeza totalmente elevado. Não, e as empresas estão investindo em produtos que facilitem o trabalho das mulheres que trabalham com Sim. esse serviço, né? Mas se eu te contar que as mulheres não querem aceitar? É porque essa parte eu não sei. Essa parte estou de fora. Não, elas não querem aceitar. Será que não é crença limitante de como eu aprendi? Sim, Tem que é passar esse exatamente produto isso. Eu aqui. só uso água sanitária. E hoje não. Hoje nós estamos tentando tirar do mercado a água sanitária porque muitas mulheres estão ficando doentes. Menino, pior que eu amo esse trem. Mas eu também É. não trabalho assim direto, né? Então lá em casa é só pro meu uso mesmo, né? Como trabalho. Não, hoje tem o peróxido de hidrogênio que ajuda nós bastante. Mas sabe o que é? Mudou o nome. Se você começar a ensinar essas mulheres com o nome que elas conhecem, Hum. elas vão aceitar mais.
De repente, água sanitária. Se for o peróxido, eu não quero. Fala peróxido, não. Fala aqui, ó, isso aqui é água sanitária 2.0. É porque elas estão grudadas. É o Não, é estigma do nome, verdade. né? B, não quero esses produtos. Não, Cif, eu gosto do beijo antigo. Chega Aí, na casa da minha mãe às 6 horas da manhã pra ver como que tá a casa. assim, menina. Água sanitária para manhã, o que que tá acontecendo aqui? Até entalando, né? Ai, Até eu entalando. já tô lavando o banheiro. Aí, ó. Mas hoje, gente, temos o cloro. O cloro não tem tanta reação igual a água sanitária. A água sanitária, ela exala o gás, E tem o mesmo efeito. Mas entendeu? parece que esse gás é viciante, porque só sinto que tá limpo se o cheiro subir. Se eu entro no banheiro, não sinto o cheiro, não passei Não direito. passou, É, verdade, gente. E isso é verdade. Mas hoje no infelizmente, mercado né? Mania, temos, né? graças a Deus, hoje a linha profissional está nos ajudando muito, muito. E estamos preparando essas meninas para o novo mercado. Agora eu vou dar uma dica pra você, que tem um alcance muito bom, midiaticamente, inclusive, né, na mídia. A gente precisa falar urgentemente mesmo, e falar, e falar, e falar, sobre esse formato de mulheres que estão trabalhando com duas funções, sem saber que estão. As domésticas, por exemplo, na casa de um Carlinhos Maia. Lá vai eu mexer com esse homem de novo. Ele vem me xinga, me chama de cabelo de baco, mas é porque ele sabe que tá errado. Por exemplo, o que tem acontecido hoje é um monte de influenciador digital ganhar engajamento, ganhar publicidade, ganhar um espaço absurdo na rede, colocando a cara dos seus funcionários como participante de um engajamento que é só mídia, mas que talvez no bolso não bate igual. Uhum. E aí eu tô falando isso por quê? Por causa disso, a gente começou a romantizar tratamento de patrão e funcionário, porque tá todo mundo achando que aquele recorte que passa na rede social é o recorte natural e fixo depois que desliga o telefone, né? E aí, o que eu fico vendo? Um monte de gente igual o Carlinhos Maia, a Mayra Card, não sei o quê, vem com o celular. Não, porque meus funcionários é como da família. Aqui tá o carro tal pra eles que eu dei moto, que eu dei bicicleta, que eu dei não sei o quê, dei casa. Aí faz conteúdo e chama. Tem uma que eu fiquei falando, eu não vou caçar briga com esse povo, não, que eu tô evitando. Mas são duas, é uma patroa e uma empregada, que elas ficam brincando. Ah, minha patroa me emprestou a roupa dela. Me emprestou o salto feminino tal date. E elas fazem aquele conteúdo ali, todo mundo que tá aqui fora, inclusive as empregadas comuns, achando que de fato é aquilo ali. Uhum. A gente sabe que não é. Porque quando essa mulher, agora pensa comigo, quando essa influência que tem 1 milhão de seguidores, vem aqui e fala assim: olha esse sapato da Labutan, que é uma marca, que eu emprestei para doméstica. Ela não está falando da doméstica. Ela está pegando o público da doméstica que vai vir, ai, coitada, ela é legal demais. Olha como é bacana, olha como ela trata a mulher, deu um sapato caro para ela. E tá marcando quem? A Labutan. Quando a Labutan entrar em contato, nem sei se essa marca tem calçado, mas tô falando assim, é uma marca conhecida. Entrar em contato, quem vai receber a publicidade? Vai ser a doméstica que nem pode dar esse calçado, que eles nem querem esse público, ou vai ser. Vai ser a patroa. E quando a patroa receber o tal do escopo, ela vai colocar a empregada dela? Ah, tá, você acha? Eu falei, Nem lembra. gente, tá existindo uma exploração absurda, sabe por quê? De 20 mil que seja o cachê, eu acho que ela deve dar um 500 conto. E isso se der. Sabe por quê? É um tal de tô dando visibilidade. Desde quando o empregado doméstico precisa de visibilidade? Porque ele vai poder dividir o trabalho? Eu vou poder, aqui, eu trabalho para a senhora, aí fulano me chamou, tô indo também. Não vai. É. E aí, essas pessoas, se você procurar, elas não têm e-mail. Porque a gente sabe que publicidade, eu trabalho com internet, eu sei. Publicidade tem o código exato sobre a tal da publicidade. Você tem que ser MEI e você precisa emitir nota fiscal. Emitir. Nenhuma marca grande, pequena que seja, que faça publicidade com alguma imagem de pessoa da internet com influência, paga cachê sem a tal da nota fiscal. E será que a gente for atrás das funcionárias de Carlinhos Maia, da Mayra Card, desse povo todinho que usa os funcionários para colocar na cara lá? Pra ganhar engajamento, porque ganha, tá? Porque as mulheres ficam bobando, ela gosta da funcionária dela. Ganha um engajamento do caramba. Será que elas têm um MEI com essa categoria pra emitir? Claro Entendeu? que não. E isso é uma exploração, gente. Claro que Isso não. é uma exploração. E as pessoas têm que entender isso, é desvio de função, até porque o tempo que você tá lá fazendo firula, gravando conteúdo de sapato, põe roupa e tira roupa, você tá deixando de fazer o seu trabalho. Só que o seu trabalho tem que ser entregue. Ela não fala assim, não precisa de lavar roupa nunca mais, não, porque você tá fazendo isso aqui. Não, vai perguntar aqui, que hora você vai lavar essa roupa aqui? Entendeu? E aí vai acumulando função, e a pessoa acha que porque a marca mandou um recebido, eu já vi isso. Uma marca grande de alimentos mandou publicidade para a patroa e para funcionar um cesto de trem de comer. Falou, você tá ganhando dinheiro, sua obrigação é pegar seu salário e comprar sua comida. Isso não é troca justa dentro da imagem que você cria, entendeu? E aí depois, quando elas acordam que são abusadas e que estão sendo exploradas, se elas falar isso aqui, vem esse povo todinho da internet, todinho. É.
Na hora que tava ganhando, tava gostando. É falsa. E além de acaba tudo, com essa elas já pessoa. vão para o local com contrato, entendeu? Exatamente. Ela já chega lá e que não pode falar, eles podem ter Não um pode contrato para falar da ela. vida íntima, não pode fazer não sei o quê, mas eles têm direito de expor a vida delas íntimas o tempo todo, né? Enquanto pessoa comum na rede social deles, porque é engajamento. Entendeu? E aí parece que eu tô vendo que tá existindo um movimento das empregadas comuns, né? De comum que não tá na mídia, tá buscando isso. Porque elas estão acreditando que isso, gente, isso é um trabalho. Trabalhar com rede social, com a sua imagem, ter a sua capacidade reduzida por causa disso é um trabalho, você tem que receber muito bem por eles. E elas estão achando que não é assim, entendeu? Porque adianta o quê? Você tem um monte de gente te vendo pra fazer o quê? Você vai ganhar nada com isso? Né? Visibilidade é uma coisa de renda, gera renda, dinheiro e tal. Claro, E tem quanto umas... mais o vídeo é viralizado, mais eles ganham. E vocês vão fazer o quê? E aí a gente tem aqui um exemplo que eu esqueço o nome daquela moça que trabalhou para do Neymar, para funcionária da esqueço o nome dela, eu até falo com ela de vez em quando, mas eu esqueço o nome exatamente. Ela era babá do filho do Neymar, e aí veio aquela visibilidade do cão pra cima dela. Minha filha, essa mulher abriu logo uma empresa ótima fora do país, ensinando serviços de trabalho de casa, e aí compensou, porque ela pegou isso aí como instrumento, estratégia, e foi. Hoje ela tem uma empresa muito grande, que ela dá curso de babá e tal, né? Fala sobre muitas coisas e ganha dinheiro com isso. Mas aí ela teve o quê? Ela teve sagacidade, ela teve bom senso, ela entendeu até a que parte ela ia com isso ou não. Mas o povo tá fazendo um bocado de bobagem, mano. Aí um cara vem, você usa dentadura, mostra que você tá comendo frango, caiu o seu frango na dentadura, faz chacota da sua cara. Que tipo de trabalho que você vai trazer pra você? Nem o colega vai te chamar, entendeu? Pra poder fazer um. Falar, não, isso aqui, se chamar, chama o patrão, não chama você. Então elas precisam entender que isso é um trabalho também, né? Isso precisamos sim abordar esse assunto urgente, Sim. urgente, tá? Como nós estamos vivendo uma nova era, tá? Tá vivendo uma nova era e eu sei que vai existir algo que tá complicando o nosso lado, muito. Você não Sim. sabe como tá complicando o nosso lado. Eu apanho todo dia. Por causa desse assunto, né? Eu vou ficar de vários. Eu apanho todo dia, pensa, porque o meu conteúdo é sobre a diarista, não é faxineira. Não é Não é faxineira. faxineira. Outra coisa que tem que lembrar pra elas também, porque senão mistura muito. Mistura. Mistura Oxe, muito. a gente sai de lá lavando, passando, cozinhando, fazendo faxina, entre as 7 horas da manhã, quando dá 10 horas da noite, ainda continua. Muita gente ainda faz isso. Aí tem uma discussão muito grande, o pessoal fala assim, mas faxineiro não lava louça. Faxineiro não lava louça. Não, Mas tem gente que insiste que lava louça. lava E aí elas vão louça. lavando louça. E não é mesquinharia, ai, minha mão vai quebrar. Não vai quebrar, mas não é o seu trabalho. E outra coisa, é um serviço que não é de faxina. É um serviço de manutenção diária. Diária. Você tá indo como faxineira pegar o grosso que a pessoa não tem capacidade de fazer todo dia. A manutenção diária é para diarista, né? No sentido de que faz aquela diária que não é faxineira, porque tem as categorias de trabalho E também, nós né? podemos vender muita coisa na Então, em diária. grupo, fala assim, nega, se você quer que eu lave louça, eu lavo pra você. Uhum. É tanto. Porque é o meu trabalho, eu vou ficar em pé, nem que seja 10 minutos lavando. Ai, não custa. Falei, então, lava você. Ou então, eu juntei. Uma vez eu juntei. Menino, eu fiz um bolinho bonitinho, porque a mulher tava com mania. Era assim, a capira. Aquela mulher, a piranha. Ela tinha mania, chegava na minha vez, era um tal de queimar mingau, queimar trem, que tudo quanto é coisa difícil, eles fazem um dia antes, né? Faz torta, faz bolo, porque as tal das vasilhas difíceis de lavar, fica pra você. Aí eu lavei a primeira vez e falei pra ela que lavar a louça não estava incluso nas minhas diárias que a gente tinha combinado, que era faxina. Ela fingiu que não ouviu. Hum. No outro dia eu cheguei lá, ela tinha feito, tinha um cuscuzeiro, tinha um negócio lá de esse povo que é fitness, que torra os trem tudo, e queima as bandejas tudo. Menina, pois é o que eu fiz? Juntei, tirei as comidinhas de dentro, joguei no lixo, porque a minha obrigação era essa parte da limpeza, né? Sim. Pois elas bonitinhas, uma dentro da outra, assim, ó, dentro da pia, organizadinho, copinhos, as colherzinhas. Tem assim, pegou o pão de prato e joguei em cima. Pra facilitar. Na hora que eu chegar, não precisa nem ter trabalho de separar as louças. Falei, não lava, não lava. Tá certo. Me chamou mais? Não. Ela Entendeu? contratou, foi uma faxineira, não foi uma Mas ela teve que diarista. ter primeiro o trabalho de se colocar em risco, porque é outra coisa que esse povo tem que pensar. É achar pessoas confiáveis pra trabalhar na sua casa quando você não tá, dá trabalho. Dá trabalho. Você tá deixando outra pessoa que você nem conhece, né? Que vai barganhar com você por causa do seu pouquinho de dinheiro, né? Com a pessoa. É sua segurança em jogo. O que eu posso falar pra você que eu garanto pra você, além do meu trabalho? A minha honestidade. Não vai acontecer de chegar na sua casa e tá faltando alguma coisa aqui, porque aconteceu algo relacionado à honestidade que eu fui desonesta. Segurança. Agora, se você quer apostar, quer chamar um que faz tudo,
Quem faz tudo, geralmente não faz nada. Ou então, quando faz tudo de verdade. Você quer colocar essa credibilidade em risco? Quer colocar a referência em risco? Então bote. Por causa de uma louça, por mim, vai com Deus, né? Se eu posso fazer lá, posso fazer em outro lugar. Mas aí, ela vai achar alguém tão idôneo assim, com dia sobrando? Você já reparou que o povo tá com Não o dia faltando? tem. Eu falo, gente, ó, é manicure e serviço doméstico. Não tem. Tá com o dia sobrando, pode saber que tem uma coisinha ali que sai do profissionalismo. Verdade. Isso Ó, é fato, tá? eu tenho uma demanda de profissionais. Quando a profissional é boa, você, em uma semana, você fixa aquela profissional. E a indicação? É a Entendeu? E indicação, a né? indicação, 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 e você não tem mais como nem. Ai, gente, é uma loucura atrás de profissional. Tá. Aí tem aquele fato também. Ah, não sei quem te indicou. Tá. Aí, quem me indicou sabe o valor que eu pago. Já sabe? Já sabe. Aí, quando eu passo o meu valor para outro. Ah, tá muito caro, não pode pagar. Eu não culpo, sabe? Eu não culpo de jeito nenhum, porque eu entendo a necessidade. E eu entendo que não é o bolso para o momento Que pagar uma você- diária de R$ 500. Mas a minha cliente, ela paga porque gosta do meu E ela já serviço. se alinhou com os seus R$ 500. No dia que ela não puder mais, ela fala, não posso Não mais, posso porque, né? mais. E a Mas- gente entende que é uma renda familiar, né? Sim, sim. E é um negócio que, tipo assim, gente, não é só o serviço. Ah, mas é pra limpar. Fala, gente, esse povo não tem ideia do que é a responsabilidade de você estar na casa de alguém que você nunca viu sozinho. Porque se uma pessoa dessa vir falar que você sumiu coisa e você tava lá, nega, quem vai te defender? É uma responsabilidade que tá para além do trabalho. Se a gente fosse pensar bem, nem existia esse serviço mais. Porque a pessoa nem te conhece, ela bota a chave lá para você e ela vai trabalhar, vai pra casa do caralho e volta pra casa tá limpa. Enquanto isso, você tá lá sozinho, entendeu? Eu já deixei de trabalhar em uma casa porque era eu e outro. Eu falei, não, eu posso garantir só a minha palavra, dos outros eu não posso. Porque começou a andar um trem esquisito lá. Falei, pra essa mulher achar que nós duas estamos fazendo esse tipo de coisa, é um palito só, né? E isso é muita É responsabilidade que a gente se coloca. responsabilidade. E as pessoas têm que colocar isso no valor também. Fala, minha filha, eu tô indo pra sua casa garantindo que suas coisas vão continuar aí do mesmo jeito, que eu não vou ser desonesta. Isso custa caro. Se pra gente que é pobre custa caro, pro rico vai custar mais, sabe por quê? Eles têm coisa pra ser roubado. Eu não tenho. Aí o cara, imagina, o cara tem o trabalho de ter que esconder tudo que vai na casa dele, porque vai vir alguém aqui pra limpar. Ele vai ter esse trabalho? Não, ele vai ter que confiar, não vai? Confiança custa, entendeu? Agora bota isso na cabeça de todo Não mundo. é só a limpeza que ele está pagando. Não, gente, não é pela Não. limpeza, é Não pelo é. acesso. Eu tô aí na sua casa mexendo nas suas gavetas, já pensou? E hoje na rede social ainda. Imagina se você pega uma. Igual esse famoso aí, que eu tenho uma raiva de famoso que paga mal, faz que se fuder esse povo, que eles têm dinheiro, sabe que a vida deles é pautada sobre imagem e ainda fica com essa putaria. Fala, mano, tem famoso, você vai na casa dele, você não acredita. Que são coisas comuns, mas que, dependendo com a imagem que eles trabalham na rede, danifica. Né? Entendeu? Então você vai ali na gaveta, você abre lá, tem tudo quanto é coisa lá dentro Uhum. que a pessoa não quer que outros conheçam, né? Você tá na intimidade, você escuta coisas, você fica sabendo de um monte de coisa. E aí eles querem pagar mal, ainda te obrigando a estar lá no ambiente, porque, pior, ainda, imagina, a casa de Virgínia tem 6 funcionários. Se uma coisa vaza dali, todo mundo tá no saco. Ninguém vai falar assim, foi essa aqui. Todo mundo vai responder a rispidez, vai passar por uma humilhação até aquela que falou ser descoberta. E Léo Dias fica aí, né? Comendo a cabeça de uma por uma. Você tá entendendo como que é você negociar o seu desconforto, sua integridade? É muita coisa. Então, eles não estão pagando somente pelo seu trabalho. É pelo seu psíquico mesmo, sabe? E aí tem que colocar isso na cabeça de quem contrata e de quem é contratado, né? É. Vocês estão levando paz, saúde. Não é só limpeza, gente. As pessoas acham assim, ah, mas limpeza qualquer um faz. Então faz. O cloro é o quê? R$ 10? O cloro é R$ 10, entendeu? Você vai lá, faz um Exatamente. baldinho. Se não tiver muito caro, vai lá na vizinha que vende aqueles litãozinho baratinho e pronto, resolve. Mas não, quer a mordomia de ter alguém para chamar de sua, É isso aí, é entendeu? minha fulana, né? É o escrava, vamos dizer que é o escravo moderno, né? A pessoa arrumou um jeitinho assim de pegar pela mente, em vez de pegar pelas canelas, Eu né? não tenho vergonha de falar que eu sou faxineira ou diarista ou empregada doméstica, gente. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou faxineira, tá? Eu amo a minha profissão, Sara. Se eu parar para trabalhar só com rede social, eu não gosto disso, assim. Eu gosto de E é uma ajudar as perturbação, é uma pessoas. perturbação a rede social Tá? também, tá? Eu gosto do quê? Eu gosto de estar aqui na frente, levando conhecimento e abrindo a cabeça das pessoas. Se eu pudesse abrir assim, Jogar lá dentro, né? O bom da rede social hoje é que a rede social, cara, pra mim é a descoberta mais absurda, assim, incrível do mundo quando é bem usada, porque ela se atrela a qualquer tipo de trabalho.
Você reparou que hoje qualquer profissão tem a rede social como cartão de visita? Sim. Ai, conheci dentista, deixa eu lá ver o Instagram dele pra ver como é. Eu não pego mais nada sem ver Instagram primeiro, meu filho, porque é ali que tá a referência da gente, né? De trabalho, de coisas. E bom, também, eu acho que as pessoas que trabalham em serviço doméstico, elas podem usar isso como ferramenta, sabe? Colocar elogio que recebe. Eu falei comigo, eu falei, meu, usa, isso a seu favor. Quando alguma patroa sua fala, nossa, eu gostei muito do seu trabalho, printa sem o nome dela, bota lá, que tá validando quem você é, né, enquanto profissional. Faz aí as suas dicas que tá para além, você começa as pessoas, fazer as pessoas te ver para além de uma pessoa que presta serviço de uma pessoa que é autoridade no serviço que você presta. E a rede é para isso, né? Então, acaba que você consegue ampliar o seu campo de trabalho, você consegue ampliar a sua mão de obra, você consegue fazer a pessoa entender que você tem um valor específico, que você não está cobrando dela só 500. Porque se ela for na sua rede, que é referência, ela vai entender, então é 500 por isso aqui, né? É 1.000 por isso aqui. E eu acho que fazer isso estrategicamente também, sabe? Tudo. A gente acha que não, mas tudo que está na rede, gente, influencia muito, incentiva. Quando você for falar sobre o seu trabalho, né, que você está oferecendo, procura um campo mais neutro, sabe? Que não precise mostrar onde você vive hoje. Procura uma praça, uma parede mais neutra. Por quê? Querendo ou não, a gente está lidando com a limpeza. As pessoas no Brasil são muito preconceituosas. Elas não sabem diferenciar o que é uma casa simples e escassa do que é uma casa porca e suja. A pessoa tá lá com as panelas ariando, brilhando assim. Mas se o armário for mais simples, for mais humilde, for um trem quebrado, mais limpo, aí já é sujeira. Elas não enxergam isso como, poxa, a pessoa não tem móveis, não tá com uma coisa cara e chique. Eles enxergam como porqueira. E a casa dessa moça é muito simples. Acho que era chão grosso, as panelas estavam areadinhas. Eu fiquei de cara, eu não ario panela, não. Porque, meu filho, eu lavo e tiro a sujeira. Arear a panela não é uma obrigação. Não tem nenhuma lei mandando arear, então A eu minha mãe lavo. chega lá em Uso. casa, que panela feia, que panela. Falei, minha. O que importa é a leva, comida que tá dentro. leva né? lá, leva pra senhora lavar. Mas as panelas delas, assim, areadinho, sabe? Porém, o ambiente não era visualmente agradável nesse sentido de conectar. Tava meio mal acabado, porque dentro da possibilidade dela não tinha reboco e tudo. Só que ela estava oferecendo trabalhos que é relacionado a essa estética. Aí eu dei essa dica pra ela, falei, ó, da próxima vez, tenta ir pra um lugar mais neutro, vai numa pracinha, entendeu? Você não tem que ficar louca de esperar também caçando fazer coisa que você não pode. Vai numa pracinha, vai ali na vizinha que tem uma paredinha nem lá fora, faz um videozinho aqui, não, ninguém vai saber que o muro não é seu. E aí ela falou pra mim depois, falou, Sara, depois que eu fiz isso, eu consegui três diárias. Falei, é isso, porque as pessoas vão atrás de você para entender o que você faz. E a rede social ela entrega até o que não precisa. Então a gente tem que fazer o quê? E usando a ferramenta a nosso favor, né? E tendo bom senso também. Aí fui mudando, ó, troca fralda de menino não posta não, mulher, troca fralda de menino não, não precisa. Porque você tá trocando fralda de criança, tá mostrando trocando fralda de criança, mas a pessoa que vai te contratar vai lembrar desse momento que você está lidando com o higiene da sua casa e vai atrelar isso ao trabalho da casa dela. E a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem muitos, para não falar preconceito, a gente sabe, né? Para não falar Oxe, outros nomes. muito. Então aí, sabe, Dani? E pra Você ela foi sabe que bom. incomoda até as minhas unhas? Imagino. Menina do céu, aparece um monte, como pode? Você não é diarista, olha o tamanho da sua unha, era como você. Não, Imagina. eu já voltei pra casa porque eu estava muito arrumada. Sim, menina, mas sabe o que é isso? Olha pra você ver, é muita conversa. Quando essa galera tem medo, elas têm medo de uma funcionária de serviço doméstico arrumada, elas pensam que vai ser golpeadas. Elas pensam assim, ó, eu vou receber um golpe. Acostumaram com o estereótipo de mulher doméstica, que é calça leg, às vezes com as manchinhas de cloro, Claro. e uma roupinha assim, bem surrada. E se você tiver no formato que elas enxerguem em você outra coisa que não seja isso, elas pensam, essa mulher vai entrar aqui na minha casa, ela é inteligente o suficiente pra me roubar e me deixar na mão. E elas não confiam em você porque elas precisam confiar em uma pessoa que tá na merda. Porque tá na merda não tem nada a perder, mas também precisa ganhar. Entendeu? E você acha que a rede social hoje está ajudando as profissionais? Tá ajudando atrapalhando, né? Ó, eu criei uma frase pra mim, assim, que o meu Saci que me deu, que eu tenho um Saci que anda muito colado comigo. É quanto mais a gente avança, mais a gente atrasa. Que, infelizmente, a gente não tá conseguindo utilizar o avanço a nosso favor. E tem sempre alguém que sabe fazer isso. E geralmente quem sabe fazer isso trabalha com falcatrua. Então eles usam como vantagem para favorecer alguma desvantagem, né? E aí, infelizmente, do mesmo jeito, igual vamos voltar aqui pro caso da Isis Valverde, que deu essa confusão, que virou mídia, né, e tal. Agora, rapidinho, apareceu uma outra funcionária da Isis defendendo a Isis. Como a Isis é maior, né, logicamente que a opinião pública vai pro lado dela, porque o brasileiro ainda está na base do quem dá mais. Quem tem mais poder manda mais e convence mais. E aí, como seria bom se as pessoas utilizassem ferramentas de informação, como a rede social, por exemplo, para poder unificar, falar todo mundo a mesma língua?
em relação ao serviço doméstico. Porque quando essa moça veio falar, não foi num ambiente que agrega para as funcionárias. Ela colocou todo mundo no mesmo saco, em vez de dar cara a tapa e falar, não, eu tô falando da fulana de tal, porque eu tô falando da pessoa dela. Ela não quis comprometer esse ponto. E aí, ao mesmo tempo, ela foi lá do lado do patrão e defendeu a pessoa da Isval Verde, não como patrão, mas como pessoa. E, querendo ou não, esse discurso está sendo levado porque tem uma rede social que chega em qualquer pessoa. A rede social é muito democrática, né? Ela chega na mão de qualquer um. Você vê que o Instagram ele não tem um limite assim, ó, esse conteúdo é para esse tipo de classe e esse... Não, vai rodando e quem acessar, acessa. Então, o problema é esse, assim, a gente não conseguiu utilizar a rede social para alavancar em maior quantidade, sabe, o trabalho, para agregar coisas boas, para poder criar, igual tem os sindicatos, né, as informações serem mais compartilhadas, usar a comunicação direta. Então, eu acredito que ela ajuda muito e, ao mesmo tempo, quando ela não é bem usada, ela atrapalha mais rápido. Porque para uma funcionária, ó, para uma funcionária de serviço doméstico chegar na rede e falar, ó, uma coisa boa da função, é assim. Mas se uma chega e fala qualquer merda, igual nesse caso aí, vazou o tal do processo. Se fosse coisa boa, não tinha. Um exemplo, Nicole Balls. Sabe a Nicole Balls? Sei. Nicole Balls resolveu reformar a casa da funcionária dela. A funcionária dela tem 3 filhos, parece. E aí a funcionária dela leva as crianças para lá. Que é um acordo dela, enquanto pessoa, com a funcionária. Não é que você não tem que receber, não. É todo mundo saber que até que tem limite. E que isso aí não isenta a obrigação de cumprir deveres de lei. Então tá tudo combinado, tá tudo combinado. Nicole Balls fez o quê? Ela fez um quarto, né, para as crianças da funcionária dela, enquanto ela trabalha. E para as meninas não ficarem sentindo aquele impacto negativo de geografia, né, de estar, ela foi lá e fez um quarto igual na casa da funcionária, para os meninos não terem esse choque. Tipo, eu tô na casa da minha mãe, eu tô na casa da patroa. Entendeu? E isso aí, para mim, foi uma atitude mais humanitária que eu já vi em relação a pessoas que trabalham juntas. Certo, né? Isso aí tá tudo certo. Só que aí, quando a Nicole fez isso, não teve um monte de gente criando conteúdo e falando sobre esse assunto. Não teve. Mas da Isval Verde cresceu muito rápido porque é coisa negativa. Então, quando é em relação ao nosso trabalho, ou qualquer coisa na vida, tudo que é negativo, a rede social aumenta muito, né? Mas a rede social é o quê? Nada mais do que mente de pessoas. São pessoas compartilhando, pessoas comentando, pessoas querendo falar sobre. E a mente das pessoas estão atreladas a propagar aquilo que é ruim. Coisa boa é difícil ver as pessoas gastando o tempo de falar. Mas eu aproveitei esse dia com o Luciano Huck falando umas bobagens lá, que eu catei ele pela goela, catei o exemplo da Nicole Balls, que foi a parte mais alta que eu comecei a enxergar como estratégia de levar coisas boas, né? Porque nessa vez aí que ele veio falar sobre Bolsa Família. Bolsa Família. E tal. Eu quis sair desse ambiente de Bolsa Família porque grande parte das pessoas estão no Bolsa Família justamente porque precisam de mais dinheiro. Não é de dinheiro, é de mais dinheiro, gente. Porque o Bolsa Família é no máximo de R$600. Ninguém vive com R$600. E aí quando você ganha, mas tem salário. Quanto que é um salário? Um brasileiro recebendo o salário dele e com todos os descontos, vai para a média de 1.300. Aí você acha que o cara que ganha 1.300, a família que ganha 1.300, que pega os R$600 de Bolsa Família e acrescenta, que não chega nem a R$2.500, tá vivendo com dinheiro digno? A ponto de um cara igual o Luciano Huck falar que cria atalhos para não sair do sistema. As pessoas não estão ganhando salário decente para não ter que elaborar nada, né? E aí foi o que eu falei, qual que é o estímulo que as mulheres que estão aí burlando, igual ele disse, recebem? E dei o exemplo da Nicole Balls, que muita gente não sabia. Então, graças a Deus, eu consegui pegar essa fala ridícula do Luciano Huck, o pensamento ridículo dele, e juntar com uma coisa que poucas pessoas falaram porque não Tem faz... muitas mães que precisam disso, Precisa. tem família que precisa. O aluguel hoje não tem aluguel menos de R$500. Imagina. Menina, eu trabalho com trança. Deixa eu beber um golinho aqui. Trabalho com trança. E as pessoas acham... A maioria me critica muito ou pergunta muito por que eu ainda trabalho com trança. Que eu tô no meio, que eu fico pensando, gente, meu saci é muito bom, porque eu não sei como eu cheguei nesse meio que eu tô. E eu sempre fui do jeito que eu sou. Desde lá, a gente vai amadurecendo, mas a minha essência é a minha essência e pronto. Então, quando eu tô com gente rica, eu me comporto bem, porque eu sei me comportar, mas eu não performo o que eles são. Eu continuo sendo a pessoa que eu sou. Aí, esses tempos, eu tava numa mesa que tinha a neta do banco, a neta do diretor do Santander Brasil, tinha ex-paquita, tinha dono de banco, tinha... Sabe aquela alta cúpula do dinheiro? Não é de fama, não. Que fama não é dinheiro, não. Tá? Esse povo é tudo fudido, e a maioria é fudido e só tem nome. Mas gente com dinheiro. E uma pessoa que eu nem imaginava, que a mulher mal fala português. Você é muito necessária. Conversando comigo. Me falando que eu ouvia muito meus conteúdos e tal. Fiquei pensando, olha o nível que eu consegui alcançar, que eu não fazia ideia que eu ia entrar, né, e transitar nesse meio todo.
Porém, ainda assim, eu continuo fazendo trança aqui, no meu lado de cá, porque, gente, transitar não é estar e não é ser. Uma coisa é eu transitar entre classes, outra coisa é eu saber da minha classe. E classe a gente não muda. Não muda. A gente pode simplesmente adentrar em outras. Mas se você nasce pobre, você pode morrer com essa burra cheia de dinheiro. Se sair alguma notícia, vai fazer o quê? Fulano morreu. Você é só um da classe C que conseguiu ganhar mais dinheiro. Quando uma socialite morre, já viu umas palidas? Ninguém fala que ela é pobre. A socialite e tal, porque ela não perde a classe, ela não perde o título, não perde o brasão. Então, uma coisa que eu já entendi. E outra coisa, andar com esse povo não é ser eles, não é estar com eles. Você está agora, tá? É nessa hora aqui. É um negócio bem cronológico. Se eu te encontrar das 11h15, eu estou com a Sara das 11h15. 11h16, ele está lá em Londres, eu estou aqui. Entendeu? E eu sou muito consciente disso. E o motivo de eu trabalhar com trança ainda, e com preço popular, né? Porque a minha mão de obra é R$280, e aí uma galera ficou assim. Primeiro saiu um povo falando que eu estava querendo roubar clientes das outras pessoas que estão cobrando para R$500, R$600. Como se eu tivesse povo, se fosse um povo, né? Porque nem se eu quisesse dar conta de trançar esse povo todo. Uma trança, pelo menos eu fazendo, é em média de 6 horas, nega. Então, qual o sentido eu ia querer roubar de todo mundo? Para poder fazer trança durante 6 horas. Num dia eu faço 2 e acaba meu dia. Mas assim, o que eu pego no seguinte é isso. Eu entendendo que as pessoas estão ganhando muito pouco, inclusive mulheres, a maioria das mulheres que precisam de estar com o cabelo em dia, que estão enfrentando situações que colocam elas no sentido de estereótipo também, porque você chega no serviço com cabelo black, com cabelo quebrado, com cabelo mal arrumado, o pessoal te questiona. Desde uma recepção até trabalhar na casa da pessoa. Porque ela não quer que uma visita dela se depare com um espantalho na casa dela, né? É assim que eles falam, né? Então você tem que estar em dia. E aí, a forma mais prática pra gente que tem cabelo crespo, inclusive, e que ocupa esse tipo de trabalho, que a gente ainda tá na base disso, é uma trança, entendeu? Você tá ali, levanta, você já tá arrumado e tal. Já tá perfeita. Às vezes eu falo, ai, gente, vou fazer uma trança pra ver se eu já acordo perfeita pra trabalhar. Pronto. Agora imagina, essa mulher recebendo um salário mínimo. Vamos julgar aí 1.500, desconta tudo, fica 1.318, né? Ela vai pagar um aluguel, nega, de R$500. Vai sobrar quanto? 700 e pouquinho. Aí ali ela vai ter que pagar, porque o aluguel, gente, não é só, parece que aluguel pagou tudo, gente, o aluguel é só o rabo fora do sereno. Ali vai ter a comida, vai ter a água, vai ter a luz, vai ter manutenção dos filhos, vai ter um monte de pirona que seja, se ela não conseguir pegar no posto, vai ter alimentação, vai ter tudo. E tudo desses R$700. Então, se eu pensar bem, ainda assim 280 tá caro demais para ela. Por quê? Não é só 280. É a minha mão de obra, mais o cabelo que ela vai gastar, mais R$70, e o percurso que ela vai. Como que essa mulher vai conseguir pegar esse dinheiro confortavelmente e não fazer falta de outras coisas? Entende? Então, assim, o que eu fui fazer? Eu fui tentando deixar de um jeito confortável, igual eu tô com esse braço aqui, isso aqui é tendinite, é excesso de trabalho, porque é um movimento repetitivo. A minha saúde também fica em risco. Mas eu não quis colocar, porque agora eu estou transitando, estou andando com pessoas mais elevadas, financeiramente falando, que eu vou aumentar o preço do meu trabalho, porque o meu público não é o povo que ganha dinheiro igual o povo que eu ando. É o povo que não tem, sabe? E eu acho que é uma questão de consciência mesmo. Não dá pra gente começar a achar que as pessoas que estão recebendo algum tipo de assistência e tentando burlar, tipo, tentando mentir. Porque tem gente que é safada, que eu sei. A gente sabe, em todo canto tem gente safada igual gente rica. Gente rica safada que não paga imposto. Gente rica safada que só nega um monte de coisa, porque eles querem guardar pra eles. E tem gente que não quer trabalhar pra nada. E aí pega uma assistência e tá bom, R$600. Mas tem gente que precisa de apoio. Né? Aí uma mãe de família que está lá ganhando 1.300 e consegue, né, burlar de uma forma ou de outra, como o tal do Luciano diz, fazendo atalhos para não sair da assistência, é porque dentro de tudo que ela precisa se cuidar também. E não é só estética, né? É uma necessidade também para a autoestima, para ela poder trabalhar direito, para ela poder ela conseguir se mover, porque eu não sei você, mas se eu tiver de um jeito que eu não gosto, eu não falo um A. Se o meu cabelo não tiver do jeito que eu gosto, se a roupa que eu uso não for de acordo com o que eu gosto, eu não consigo falar um A. É uma coisa, esses dias eu convenci uma senhora aí que me acompanha, que nós fica brigando direto, nós brigamos pra caralho, mas nós fica lá. Eu falei, você vai ficar aqui, você tem que aprender, puta. Ela tava falando de um negócio desse aí, eu falei, nega, se eu te colocar um shortinho da Bad Boy e um top, assim, só tampando o bico do peito, e falar assim, ó, você vai lá em tal lugar e vai dançar durante 2 horas, eu vou te dar R$3 milhões, você vai? Não. Falei, é por isso. Sabe por quê? Você não se movimenta de acordo com o que você não quer. É porque você não precisa. Se você precisasse, você ia viver de um jeito que você não gosta para ganhar dinheiro. E o que você está pensando é nisso. Não é todo mundo tem o privilégio de não ser aquilo que não gosta. Tem muita gente trabalhando, fazendo coisas que não gosta, que não é sobre ele, que não trabalha com o que ele entende do que ele existe, porque precisa, entendeu?
Aí, essa parte eu consegui vencer dela. Amanhã ela aparece toda semana você vai aparecer com um dilema. E aí eu vou colocando desenhos assim para ela entender que tem que se colocar no lugar do outro, Tem que contar sabe? uma historinha para viver aquilo que você quer realizar. E isso mexe na autoestima da gente, Eu né? falo a mesma coisa com as profissionais, porque hoje tá uma mania de fazer cursinhos. Ah, vou fazer o curso para você ganhar R$ 600, tirar mais de 20 mil como diarista ou 10 mil como diarista. A ilusão, né, dos cursos digital, né? Sim. Eu não vou falar se é mentira, ganha, tá? Mas a pessoa tem que ter um nível de alto padrão. Mas você Um não high acha que se a ticket pessoa... muito. Mas você não acha que para poder colocar isso em prática, a mente não tem que acompanhar junto? Tem. Aí eu falei o quê? Gente, não pode. Até entrou uma discussão essa semana. Gente, eu peço desculpa, Thiago, de coração. Peço desculpa por não conseguir participar da sua live. Aí ele me chamou para essa live com outra influencer e com o dono de uma empresa, né, de uma química. E também ele que é o dono da loja do Profissionais lá na Lapa. Gente, eu convido vocês para participar de qualquer curso lá da loja do Profissionais, que é incrível, para empregada doméstica, para diarista e para faxineira. Tudo de graça, viu? Tudo de graça. Ele faz de marketing a ensinar você a limpar chão com produtos profissionais. E é muito bom. E não existe isso. Na Bahia não é o mesmo valor daqui de São Paulo. Não, não, nossa. Eu acho que São Paulo é um lugar que paga melhor em relação ao serviço doméstico. E vai ter caso que as meninas vão falar, eu preciso pagar o aluguel amanhã, eu preciso ter esse dinheiro. Ela vai ter que cobrar o valor que está na mídia? Não, ela não pode cobrar. Ela vai ter que fazer o que cabe no bolso dela. Que Ela vai cabe? falar assim, eu cobro 500. Se eu falar, te pago 100, então tá bom, fechou. O ruim é porque tem aproveitadores que Sim, vai tem. sugar dessa Sim. profissional. Tem. Isso é ruim. Não é falta de valorização na nossa mão de obra, de jeito nenhum. É a necessidade da pessoa no trabalho. É porque você sabe que o pacote de arroz acaba hoje. Se amanhã aparece um trabalho de 100, você não vai pensar que, eu mereço 500. Você vai precisar, eu preciso de 100. Aí o tal do necessidade versus o que eu preciso. Necessidade é o que eu mereço, né? Aí você vai... Acho que as pessoas que trabalham com esse serviço, elas pensam pouquíssimo sobre o que elas merecem mais, sobre o que precisa mesmo, né? E aí a gente precisa de tanta coisa, ninguém vai dar, você vai barganhando. É nisso que esse povo ganha, porque ele sabe que a gente sempre precisa de alguma coisa. Precisa. Entendeu? Sempre precisa. Agora, se vocês conseguirem uma renda extra, faz unha, faz cabelo, tem tanta renda extra que a gente pode agregar. E nesse curso que eu tô te falando, ele ajuda o quê? Ele ajuda você a vender serviços adicionais. Como você consegue vender um serviço de restauração de piso? Como você consegue limpar um lustre de alto padrão? Que não é serviço para diarista, não é serviço para faxineira, pelo amor de Deus. Para de se pendurar em lustre de alto padrão querendo limpar algo que não é para vocês. E outra coisa, alimentação. Sabe? Falar que, olha, eu vendo, eu faço pra você, eu posso deixar uma comidinha pronta, uma salada preparada, um bolo, um negócio que isso também não é diarista, isso é serviço adicional. E dá pra poder fazer isso também, né? Aquelas marmitinhas congeladas, Sim, sabe? menina. Você Já fala assim, ó, vende. depois, tantas horas disso é tanto. Você já tá lá, entendeu? Você sabendo jogar na live Isso aqui, que eu ó. faço, sabe? Eu sou diarista, mas eu lavo, eu passo, eu cozinho. É tudo venda. Você tem que empreender. E sabe esse negócio de você tá falando de São Paulo, de ser o lugar que mais tem a mão de obra mais assim, que dá pra você negociar? Porque eu fui reparando que, eu sou de Minas, né? A gente acha que São Paulo é o polo, que eu acho a nossa Nova York é o São Paulo, né? Tipo, vamos pra, a Europa do brasileiro é o São Paulo. Todo mundo, em todo lugar do país que tá precisando pensar em, eu quero melhorar de vida, primeiro ponto que pensa é para São Paulo. Aqui é o polo mesmo de comércio, o polo de mudar de vida. E aqui é muito mais fácil você achar tudo quanto é gente menos paulista. Você acha mineiro, nordestino, nortista, menos paulistas. E aí, o que foi acontecendo agora? Que por isso que a gente tá conseguindo negociar melhor aqui, porque não tá existindo mais aquele volume de gente vir pra cá pra poder melhorar de vida nesse sentido de serviço doméstico. A galera que tá vindo do Nordeste tá vindo como influência digital. Entendeu? A galera tá vindo de Minas, tá vindo com outras oportunidades aqui. Aí começaram a criar conteúdo, ganhar dinheiro com rede social e tal. Então elas não têm mais esse leque de opções de ir buscar gente lá fora e trazer pra cá pra trabalhar, né? Então, querendo ou não, mesmo sem querer mesmo, eles vão precisar ter que pagar próximo daquilo que a gente tem como merecimento, porque não tem como negociar muita coisa, não. Ou então vai ter que fazer sozinho. E fazer Muita gente hoje também não tem tempo, né? Eu não tenho, menina. Você Imagina se o povo chega vai em ter. casa assim. Aí tem dia que eu chego, eu quero só deitar.
E sabe o que é engraçado? A gente cuida da nossa própria casa, né? A gente fica pensando, oh meu Deus. Eu comecei a pensar bem assim, olha, eu cuidava tão. Eu cuido muito da minha casa. Aí o pessoal fica assim, ai, Sara, você arruma uma cuidação de trem aí? Porque eu Hum, gosto, né? Mas eu fico pensando, quando eu trabalhava para os outros, eu fazia tudo para eles, sabe? Por que que a minha casa, que é o lugar que eu habito, que é o lugar que eu pertenço, que eu posso pôr o móvel que eu quiser, a parede que eu quiser e tal, eu não vou fazer? E eu, o fogo no rabo que eu tenho, que se eu acordar pensando, eu quero essa parede verde, eu pinto ela de verde. Daqui 3 dias, se eu não quiser mais, eu vou lá e mudo de novo. E o pessoal fica assim, ah, mas você casa de aluguel, não compensa investir. É de aluguel, mas eu moro nela. Enquanto eu moro, ela é minha. Eu não tenho que pagar tudo, né? Então, eu acho que a gente pode fazer isso também enquanto pessoa que trabalha com serviço doméstico, é pensar que na casa do patrão é obrigação, na nossa casa é prazer e gosto. Porque isso acaba sugando a energia da gente, que a gente tá. chega em casa e não quer fazer mais nada. E Uhum. quando faz pra gente mesmo que vai descansar, vai deitar e curtir a casa limpa, é meia boca. Porque tá cansado pra caramba, Cansada. já tá acabado, então acaba que, ai, não vou fazer tal coisa não, que é pra mim. Cara, é pra você, justamente por isso. Se alguém tá te pagando um valor que você nem, que não é nem metade do que você deve receber, e você tá fazendo tão bem feito, porque a pessoa tem que gostar, faz pra você também, né? Nem Uhum. que seja aos poucos, assim. Ah, não, hoje eu falo assim, ah, eu vou arrumar alguém para limpar e eu vou passear. Poder, né, fazer isso. Ai, que Ah, delícia não. você pedir alguém pra fazer algo e tratar a pessoa com dignidade, né? Porque o povo tem a mania também de chamar alguém e querer repetir, Repetir, repetir verdade. os vícios ruins que o pessoal faz com isso. Sara, agora deixa aquela mensagem de milhões para as trabalhadoras domésticas. Ai, meu Deus do céu. Tem que ser rápido, né? Olha, eu acho que procurem emancipar a mente, sabe? Uma coisa que eu indico pra todo mundo que foi essencial na minha vida enquanto pessoa foi me entender enquanto pessoa. E foi na terapia, né? Então, assim, quem tiver acesso à terapia, de poder pegar esse serviço, a gente tem muito terapeuta social que tem trabalho bom, trabalho né, trabalho assim de saúde mental com preço acessível. Para quem não puder pagar nem isso ainda, tem um posto de saúde que ainda assim tem esse serviço lá. Não tem como a gente se entender enquanto profissional, enquanto a gente não se entender enquanto pessoa, porque quando a gente não se conhece, a gente negocia tudo e fica no prejuízo. Não tem uma pessoa que negociou algo, né, e saiu, com as mãos cheias e prósperas, quando elas não se conheceram, a ponto de entender trauma, de entender, as questões que colocam ela em algumas condições. E essas pessoas que trabalham com serviço doméstico, a gente já vem de uma escassez, a gente procura isso porque a gente não teve oportunidade, ou às vezes a oportunidade chegou numa hora que não dá pra poder, né, encontrar com quem a gente precisa. Cresceu num ambiente que não favoreceu que a gente descobrisse capacidades para outras habilidades. Então, se for pensar bem, sempre vai ter alguma coisinha que é sobre a sua vida lá, né? E mexer em caixinha que dói, machuca, mas é necessário. E não é uma questão de passar o metiolate, não, é para sarar mesmo. Então, para as pessoas que trabalham com serviço doméstico, pode parecer que eu estou falando bobagem, utopia, sei lá, qualquer coisa assim, mas é super importante conhecer quem você é para entender os valores que você não coloca na mesa. Como a Virgínia disse esses dias, né? Não negociar o inegociável. Porque tem situações que a gente só se coloca porque a gente não se conheceu o suficiente. Em que sentido de força, sabe? Isso aqui, ó, gente, de repente é um modelo exploratório, por causa de um dinheiro que você consegue de outro jeito. Eu falo que enquanto tiver latinha pra catar, ninguém me humilha. Ninguém me humilha, porque eu cato latinha, que eu vou lá sozinha, pego, coloco um saco, vendo, pra levantar o dinheiro pra pagar uma conta, mas eu não deixo ninguém me colocar abaixo mais, nesse sentido de querer explorar o que eu preciso. E isso hoje eu penso porque eu aprendi a me conhecer. Aí eu tive que entender quem eu sou, quem eu fui, como eu me construí para poder ter essa firmeza que eu tenho hoje. E muita gente perde muita coisa por não ser firme. E não ser firme porque a gente não conhece, não se conhece, né? Então, autoconhecimento, né? Mulheres, busquem autoconhecimento de vocês, busquem autonomia, sabe? Poder de escolha, não negocie a sua liberdade, nem por dinheiro nenhum, porque a liberdade é o único, a única ferramenta que a gente tem de ser o que a gente é. Quando alguém sequestra a liberdade, ela sequestra todo o seu direito de escolher. Daí você vive por conta da escolha dos outros, né? Verdade, é verdade. E agradeço muito. Obrigada por fazer esse conteúdo e leva o nosso nome e apresenta nós, tá? Ah, O pode voto é seu. deixar, pode deixar. Eu não posso concordar com você ainda, porque eu tenho pré-campanha. Mas, O voto é seu, mas, ó, vai dar tudo fechou. certo. Eu creio em Amém. nome de Jesus. Olha, foi pulo de saci, se Deus quiser. Então, assim, cuide de nós. Precisamos ser vista, precisamos que tenha mais visibilidade. Precisamos ser ouvidas, né? Porque voz a Muito, gente tem, né? muito, De hoje a gente tá muito, falando, mas tem que muito. sequestrar a escuta certa Porque eu também. vejo que todas as funções têm palpites, todas as profissões é vista. A diarista, a faxineira, a empregada doméstica não tem o mesmo direito. Não Por tem. quê? E quando esse direito das mulheres de serviços domésticos, né? Das pessoas no geral, trabalho em serviço doméstico é colocado em pauta e em negociação, não tem lado político que corre. Tem gente que luta como aliada, mas que exerce esse poder, porque é sobre benefício e privilégio, né?
Quando você vai mexer em benefício e privilégio de alguém, ela vai esquecer toda a conduta que ela tem social, porque ela precisa te manter daquele jeito ali. Então, é pensar que a gente, enquanto pobre, não tem lado. A gente, enquanto pobre, tá lascado. A gente é calço, não tem esse nem esse. A gente é calço, o povo sobe aqui, ó, e vai. E isso em todos os sentidos. Tanto quem tá no poder, e quanto as pessoas que estão no privilégio de poder tá dentro desse poder, né? E aí, quando a gente sai da nossa casa para ir trabalhar na casa de alguém, não tá vendendo somente aquele tempo que a gente chegou lá, tem um percurso que a gente corre risco, tem o que a gente deixa em casa, né, para poder servir aquela outra pessoa que ela acredita que aquele dinheiro paga tudo, não paga nada. Se fosse pensar bem, era pra gente estar cobrando muito mais, porque eles não ficam sem a gente. A gente pode catar latinha, vender o corpo, porque tu hoje também faz vender. Faz um pacotão e vende, mas esse povo vai ter disposição de lavar uma louça no frio, entendeu? Então, se a gente pensar bem, cara, era pra gente estar com esse povo na sacola. Mas ainda assim, como tem muitas mentes cativas e o poder público sempre funciona pro lado desse povo que ganha mais, a gente só tem a nossa necessidade de poder unir e criar força pra gente sair desse ambiente de exploração, né? Então, não é sobre defender lados, questões políticas apenas, é políticas públicas e dignidade. E eu já entendi que a gente, como pobre, tem direitos, a gente tem. Mas para exercer e receber ele com dignidade custa, tá? Não é de hoje. Então, é se ver assim. Entenda quem você é e vá de encontro a quem vai falar por você, né? Porque pelos ricos, né? Pelo povo sem dinheiro, já tem muita gente falando. Maravilha. Daqui, Mabel, cadê? Agora, isso daqui significa que você vai jogar tudo que você deseja jogar no lixo. Pode descascar o que Ah, meu você Deus, tem quiser. limite? Não tem limite. Faça o que você... Se você quiser chorar, se você quiser gritar, Ai, você meu pode jogar tudo que você Deus. quiser no lixo. E que nós estamos aqui para ouvir, porque é isso que a gente precisamos, jogar tudo que não presta no lixo. Olha, eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, dá um resumo do que eu penso, né? Então, nesse lixo aqui, eu vou usar especificamente. Eu poderia falar muitas coisas, mas vou usar o seu espaço para uma coisa só. Eu jogo no lixo o silêncio das pessoas em relação à injustiça. Principalmente tratando do trabalho de pessoas, trabalho doméstico. Eu tô falando isso porque nós temos, em pleno 2026, uma senhora vivendo em trabalho análogo à escravidão, que é a Sônia, né? Temos a campanha Sônia Livre, que é uma senhora que foi sequestrada da família, com essa conversa de que era da família, na casa de um desembargador, que tem um poder absurdo dentro do campo político, né? Dentro do poder público, e que muita gente que poderia falar, poderia exigir, poderia tentar resolver a situação, simplesmente resolveram se isentar e não estão falando nada. E eu acho um absurdo, em 2026, a gente tem uma pessoa com deficiência, né? Trabalhando num formato que ela está sendo escravizada, que ela está sendo explorada, sem acesso à própria família, e não está podendo, não podendo sair desse ambiente, porque é uma pessoa 50 a mais, que já tá arrebentada de saúde, que inclusive eu acredito que ela já está falecida, porque senão já tinha aparecido. Então, eu acho que o lixo que eu vou aproveitar hoje é jogar silêncio de pessoas que poderiam estar usando a sua voz para falar de quem não tem direito a nem a falar baixo, a nem sussurrar. Que eu acho que é muito. É o tal do silêncio dos bons, né? Que assusta a gente. Então, vou deixar esse lixo para isso aqui, né? Para quem servir. Então, se você é uma pessoa que não sabe da história de Sônia, né, de Sandra, eu tô até confundindo tudo aqui, É Sônia. Sônia. Vai lá, tem uma hashtag Sônia Livre, que você vai entender direitinho o estado da situação dessa senhora e vai entender que, de fato, tem muita gente negociando silêncio. Eu acho que a nossa fala é muito cara e nosso silêncio é mais ainda. Então, negociando esse negócio e não tem dinheiro que pague, né? Porque é uma vida de uma pessoa mesmo, é um corpo funcionando, é alguém que está sendo explorado a olho, assim, gente, rasgadamente, sabe? E já saiu na mídia várias vezes. Num Brasil onde o racismo, exploração, trabalho análogo à escravidão é crime. E aí tá sendo assim, tipo, invisibilizado. E isso pra mim não tem. Eu fico imaginando qual tipo de costa quente que permeia esse assunto, que ninguém foi lá e pegou essa senhora da casa dela e falou, vai pra casa da família. E na minha cabeça não entra isso, sabe? E depois de tudo isso, deveria achar, né? Tanta gente falando, gente, não é da agora que tá acontecendo isso. Não, mas todo mundo sabe onde ela está. Mas Todo mundo sabe, ela está trabalhando na casa do desembargador. e não apresenta. E ninguém. Gente, a mulher. Gente, ela é já foi. difícil. Ela já foi. Foi constatado pelo Ministério Público que era serviço análogo à escravidão. Ela estava lá com problema de saúde. Uma pessoa com deficiência que não foi instruída na sua linguagem. Tadinha. Olha como que eles falam para lavar a louça. Bate a louça na pia. Ai, Aí, Jesus. quando ela tem que varrer, bate a vassoura no chão. Esse é o tipo de linguagem que ela foi adaptada desde criança. E tudo isso ficou comprovado juridicamente. Comprovado. E quando a família de Sônia foi buscar ela, o juiz, ela saiu desse ambiente, foi levada para um abrigo, né, para poder lidar com a situação, e o juiz conseguiu pegar de volta a guarda, alegando que ela era uma parente, né, a parentalidade afetiva,
Mas em nenhum momento tá constando nos processos que eu olhei que ela tá recebendo os mesmos direitos, sabe? E mesmos acessos que a família dele. Não tá constando ela em testamento de nenhum, em plano de saúde, não tem nada que compare ela, enquanto membro da família, com as outras pessoas da família, de fato, mas que a justiça aceitou que ela voltasse para esse ambiente. Agora, imagina você, depois que ela saiu e voltou, qual o tipo de retaliação que essa senhora está sofrendo agora? E isso foi registrado que ela já não tinha mais os dentes de trás, porque ela tinha um tumor também, e estava com a boca toda danificada por falta de maus tratos, né, de maus cuidados. Então, o que a gente precisa mais? Se isso ficou comprovado pelo Ministério Público, qual tipo de poder público é menor que um desembargador que resolve pegar uma senhora e colocar nessa condição porque ele fala que é de família? Entende? Então, pra mim, isso, olha, tem que ser uma lixeira do tamanho do mundo pra poder caber, viu? Porque se vier com esse homem, vai vir com mais lixo em cima. Não, é muito absurdo. E a história de Sônia espalhada no Brasil inteiro. E, gente, a gente não sabe nem o mínimo. E o Luciano Huck preocupado com a Thalia depois da família. E o brasileiro preocupado se Virgínia voltar com o Vini Júnior. E muitas Sabe? Meu pessoas Deus. sofrendo dentro de casa de família, sem direito nem de beber água. Eu acredito que a gente tem que ter um setor para fiscalizar. Denúncia. Um setor não tem a denúncia anônima, não tem CBV. Por que pessoas que estão vivendo e trabalhando em casa de família, que tem esse ambiente íntimo, não tem um canal que ela possa denunciar, né? Porque era para existir isso há muito tempo, porque a gente sabe que lá é o antro, é o âmbito de exploração. Ah, mas a pessoa tem medo. Mas pelo medo começa, vai com medo mesmo. Porque eu posso ligar e falar, olha, eu trabalhei na empresa aqui, eles estão maltratando nossos funcionários. Rapidinho o Ministério Público vai lá. E se a empregada doméstica teve os seus direitos equiparados como um funcionário comum, que a gente diz de indústria, quem que fiscaliza? A patroa dela, então. Já que a empresa tem essa obrigação de receber uma fiscalização, a patroa em casa também tem que receber. Não é porque o âmbito é íntimo. Fazer o quê, então? Né? Então, E teria que ter também entrada e saída. Bate o cartão aqui, sai. Essa lei deveria começar a cobrar e multar. Cadê o seu caderno que não está aqui? Eu quero o seu caderno. Sim. A funcionária vai anotar o dia e hora, vai passar o ponto, porque fica muito aberto para barganha, sabe? Então tinha que ter essa fiscalização, sim, absurda, porque eu fico vendo que chega nessa hora que quando é para esculachar com o povo, não tem direita nem esquerda, não tem progressista, não tem. Quando é para esculachar o pobre, ele é esculachado. Entendeu? Por isso que eu falo, a gente não tem lado, a gente é calça, a gente é o lado de baixo aqui, ó. Quem chega pula na gente acabou de subir. Mas vamos mudar, gente. É. Agradeço muito, Sara. Agradeço, obrigada foi pelo muito convite. bom. Pensa, foi uma entrevista muito boa. Você gostou, Maberi? Gente, foi muito incrível. Beijo, até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada.